assim começa. Simplesmente aperta aqui, começamos. Wilde Fábio, tudo bem? Tudo bem, meu Pedro. Amigo. A alegria estar aqui. E é estranho, né? Porque a gente vai assumir um formato, né? Uma formalidade para conversar. Eu já falei isso antes. Meu intuito é que não tenha muito decoro, não. Que a gente converse normal. Por isso que às vezes eu falo antes que a pessoa pode falar o que você quiser, pode perguntar. E para não ficar me repetindo para quem gosta de assistir sempre, então não vou ficar repetindo, né? Mas você já tinha visto o quarto assim? Sim, assim, não. Da última vez que eu vim, não tinha, não. Isso aqui também é pra minha novidade. Esse cara é o cara do Canadá que faz para os podcasts americanos. Aí eu entrei em contato com ele e pedi. Fantástico. Sensacional, o cara faz de azulejo e ladrilho, né? Lá nos Estados Unidos chama de tile os dois. Aqui a gente tem dois nomes que a língua portuguesa, graças a Deus, é rica. E então a gente vai fazer o seguinte. Já falei antes, vou dar uma de Marília Gabriela. Wilde Fábio por Wilde Fábio. Conta um pouco. O que é que você pensa? Quem é você para você mesmo? Meu Deus do céu, que pergunta difícil. Legal, né? E eu não gosto de fazer isso para ninguém, mas para você eu pensei, eu vou começar assim, bem entrevistadorzinho mesmo. Ô, glória. Não, quem é Wilde Fábio para Wilde Fábio? Meu Deus do céu. Pedro, Gente, que negócio difícil. Peraí. Não tem problema nenhum. Eu acredito que o Wilde Fábio, Pedro, ele é... Tá muito difícil responder esse negócio. Tem problema. Você hoje está feliz com você mesmo? Sim, muito feliz. Eu acredito que, olhando um pouco para a minha história, olhando um pouco para tudo que Deus foi construindo ao longo dos anos, eu lhe diria que hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo, né? É bom a gente estar sempre sendo a melhor versão, né? Passa o tempo, passa um ano, a gente pensa, hoje eu estou melhor que ontem. O intuito é sempre esse, né? E aí, quando você fala quem é o Wilde Fábio por o Wilde Fábio, é porque por mais que a gente goste da gente e veja coisas fantásticas, a gente sempre vê tanta coisa que a gente quer mudar, né? A gente Não, é super complexo responder, né? Isso, é por isso que coisa que a gente quer que seja transformado, que seja diferente. Então, assim, por exemplo, eu perdi 47 quilos, mas ainda falta perder 20. E eu quero ganhar massa muscular. Então, é um conjunto de coisas. Da mesma forma em relação à virtude, da mesma forma em relação à santidade, da mesma forma em relação à arte. Até agora pouco ou nada fizemos, mesmo que tenha feito muito. Hoje mesmo eu vi um post, eu repostei um material meu que eu coloquei, há uns 6 anos atrás eu coloquei. Eu sonho em fazer o Canto das Ilhas um espetáculo de 2 horas, eu sonho em botar ele no cinema. E aí eu me perguntei, né? Hoje, eu ainda sonho isso? Porque assim, os anos vão passando, né? E a gente vai sabendo o custo disso. O custo não só financeiro, mas de cabelo branco, de cansaço. E pra falar a verdade, o financeiro é o mais fácil de arrumar. A gente dá um jeito e consegue. E aí, quando eu vi aquele post, eu comecei a me perguntar, será que eu ainda sou capaz de ter os mesmos sonhos que eu tinha, entende? E aí, para mim, foi muito interessante. Primeiro, porque eu continuo tendo os mesmos sonhos, só que hoje existe um senso de responsabilidade maior. Antigamente, aquele sonho ele era muito inconsequente, entende? Entendo. Eu diria que hoje, o Wilde Fábio, por Wilde Fábio, é o Wilde Fábio que começa a amadurecer em sua arte, em sua escolha por Deus, e que por isso mesmo sonha de uma forma nova, e pensa de uma forma nova, e cria de uma forma nova, e trabalha de uma forma nova, entende? Eu estava pensando em você agora, enquanto você falava. Eu te conheci, você tinha 27, hoje você tem 40. Sim. Quase, eu tô quase lá. Tá com quantos anos, Pepe? 39, a gente tem um ano de diferença. Pertinho. Mas faço em maio, praticamente. E você ingressou no Shalom com os 18, né? Porque 17. 17 aí entra pro discipulado noviciado na época, só maior de idade entra, né? Tem gente que entra com 17 para fazer 18 e tal, mas são exceções, né? E eu tava pensando, na verdade, você tinha 9 anos, 10 anos de Shalom, quando a gente se conheceu. Realmente, é um bom tempinho, e você saiu da juventude, entrou na fase adulta, já estava... Eu só comecei a me reconhecer como adulto dos 30 em diante. Antes eu ainda estava assim, entendendo que não era mais a primeira juventude,
o que estava de diferente e tal. Fui ser pai aos 32. Gustavo diz, acho que você também diz, o quanto a paternidade me mudou. Eu não sei, eu acho que eu já estava para ser aquilo que eu tenho sido depois de ser pai, mas comecei a exercer, né? Visualmente, né? Aparentemente. Mas se você for pensar Will de Fábio, em 9 anos de comunidade, poxa, coitado, é um menino ainda, não coitado, mas tá entendendo? Sim, total. Então ainda tem muita coisa. Eu te conheci, você tinha acabado de sair de Natal e já tinha feito um barulhão lá com o Canto das Ilhas. Sim. Como é que foi o começo para você? Como é que você conheceu o Shalom? Tá. Primeiro, assim, Pedro, uma coisa que eu acho muito legal é que eu nunca entrei para a comunidade para fazer arte. Sim. Isso é uma das coisas que é muito legal. Você me falou isso uma vez, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas olham e veem todas essas coisas que foram feitas ao longo dos anos e elas vão pensando muito que a minha identificação se deu via as artes. E não. A minha experiência de Deus se deu via as artes. Porque eu estava andando numa rua quando eu ouvi uma música dentro do balneário e eu entrei para ver o que era e estava tocando uma música, estava tendo uma dança com uma música que era Sopra em mim, Senhor, o Sopro da Vida, que é do Nicodemos com a Sueli Façanha cantando. Isso, né? E aí, aquela música me deu uma experiência de Deus e por causa dela eu fui para a Pastoral da Juventude, depois fui para a Renovação Carismática e conheci a comunidade Shalom no encontro no interior, que o Moisés foi pregar lá na época. E aí, depois disso, vim para o Fórum Carismático, que é a minha cidade, Mauriti, vinha sempre. Renascer e Fórum Carismático aqui em Fortaleza. E no fórum, fiz minha inscrição para o Vocacional por Carta. E aí, foram 6 meses de Vocacional por Carta. Naquele tempo não tinha tecnologia, internet, não era nem por telefone. Era só uma carta. Chegava para mim uma vez por mês uma carta, eu lia e eu respondia aquela carta. E assim foi acontecendo ano após ano, mês após mês, 6 meses. Mas isso era assim na comunidade toda ou era só porque você estava numa cidade longe? É porque as pessoas que moravam onde não tinha comunidade, aí tinha que ser assim, o caminho era por carta. Então, ao final dos 6 meses, eu fiz minha experiência vocacional, que foi em Quixadá, e depois entrei para a comunidade de vida e fui para Eunápolis, na Bahia. Dentro da comunidade, desde o primeiro ano, eu coordenava o projeto de juventude e as artes. Acabava fazendo música, espetáculo, fazendo tudo. Porque Deus foi muito, através da comunidade, confirmando essa missão pessoal. E aí, depois disso, discipulado. Arte também. Mas você não entrou para fazer arte, mas já mostrava uma habilidade. Sim, desde uma intimidade, né? Desde, Pedro, com 11 anos de idade, eu escrevi e dirigi minha primeira peça de teatro. E o elenco era adulto. Então não é muito justo você dizer que você não entrou para fazer arte, porque era praticamente impossível. Mas porque não foi isso que me chamou. Não, claro. Eu tive uma experiência de Deus, e essa experiência de Deus, pra você ter ideia, na minha cabeça, quando eu entrasse no Shalom, sabe o que eu ia fazer? Rezar na cabeça das pessoas e pregar. A minha cabeça era essa. E viajar, a missão, entendeu? E acabou. Era pregando, rezando pelas pessoas. Então, esse pra mim era o que era a comunidade Shalom que eu conhecia. Por quê? A comunidade Shalom dos espetáculos, que eu conheci também, eu conheci o Pastor Ferido, conheci o Coração do Homem, ela era muito longe de mim, eu me sentia muito distante daquela realidade artística ali, entende? Mauriti, interior do Ceará, formação artística nenhuma, só feeling, e pronto, era só o que eu tinha. Então, quando eu entrei na comunidade, pra minha cabeça era essa. Tanto que quando eu cheguei no governo geral, essa foi uma das minhas primeiras crises. Porque eu abria um e-mail e vinha contrato, e via planilha, e via orçamento, e via fechar show, fechar turnê, fechar DVD, fechar um monte de coisa. E eu dizia, gente, cadê o povo pra eu rezar na cabeça? Cadê a pregação que eu ia fazer? Tá entendendo? Então mesmo, quer dizer, você conheceu a arte então de uma maneira diferente, porque antes era feeling e hobby, era uma coisa. Sim. Você não, agora para fazer, para evangelizar real. Sim. E aí é fantástico porque Deus sonhou para minha arte mais do que eu sonhei. Por exemplo, coisas concretas. Eu nunca pensei em sair do Brasil, Pedro. Eu sou de Mauriti e na minha cabeça o meu mais longe era São Paulo, porque eu ia de férias no final do ano pro Guarujá. Minhas férias eram no Guarujá, em São Paulo. Então, porque tem família? Família. Boa parte da minha família tá lá. Primos, tios, avó. Não sabia, não. E aí o que acontecia? Na minha cabeça era o mais longe, entende? Então, por exemplo, a primeira vez que a Amy me ligou e disse, Wilde, você já pensou em ir pra Roma? Eu disse, não, Amy.
Aí ela, pois você vai, mês que vem, montar o Resposta lá. Então, pra mim, foi um choque, porque eu disse, como assim? Vou pra Roma? Eu? Tá entendendo? E aí, assim... Como é que foi a sensação? Tipo, você ter que lidar com outra cultura total, né? Rapaz, primeiro foi susto, porque eu disse assim, como é que vai ser, entendeu? E eu lá, e essas coisas, como é que a gente vai montar esse espetáculo lá? Porque eu não podia levar o elenco todo daqui do Brasil. Eu tinha que pegar pessoas da França, da Itália. Mas eram brasileiros que estavam lá, né? Alguns brasileiros e outros não. Outros de lá mesmo, entende? E aí, para mim, foi assustador ainda, assim. Mas claro que é excitante, porque é um desafio, isso lhe provoca. E para mim, foi uma experiência fantástica ver o espetáculo montado, ver o teatro, ver aquele momento de festa para a comunidade e ver a força que a arte tem. E ao mesmo tempo me sentir parte disso tudo, entende? E aí, depois disso, quantas outras coisas Deus foi me dando? Como eu falei, não era o que eu pensava e nem o que eu esperava. Mas aí, daqui a pouco, a possibilidade de trabalhar na JMJ, a possibilidade de trabalhar em Madrid, de fazer... Que foi a primeira que você fez fora? Sim. A gente estava junto. Sydney. Exatamente. Exatamente. Teve Toronto antes, mas você não foi, então? Não. As duas anteriores, eu montei espetáculo, montei equipe, mas eu não fui. Aí, Madrid... Legal. Agora repensar isso, porque agora eu vou remontando e pensando você em Madrid, em Granada, na pré-jornada e tentando descobrir, peraí, onde é que eu vou ficar e como é que vai ser, e como é que vai ser a rotina, e se a gente vai pegar o ônibus, vai comer aonde e tal. Na minha visão, naquela ocasião, você tinha total domínio daquilo que estava acontecendo. Na verdade, era a tua primeira vez. Nunca. Primeira total. Impressionante. E, detalhe, primeira com 50 artistas dentro daquele alojamento, que era um ginásio com aquela multidão de pessoas e sem domínio da língua nenhum. Eu lembro que eu peguei um livrinho de espanhol e um CD, e eu fiquei um tempo ainda ouvindo e tentando ver se eu me virava lá. E aí quem me salvava muito era o Renilson de Roma, que ele fala espanhol, e na época ele foi pra lá trabalhar com a gente na antes, mas durante não tinha Renilson, não, era a gente mesmo, o nosso portunhol lá. Eu falei com a Milene, que esteve aqui, sobre isso, que a gente estava em Madrid, foi cantar coisas em alemão, e os alemães não entendiam nada. Quer dizer, as primeiras experiências da gente tentando fazer essas coisas, né? Que maravilhoso, aquele calor horroroso, a gente tendo que arrumar lugar para ensaiar, né? Eu fiquei com torcicolo. Aí eu tocava e deitava no chão atrás do palco para poder aliviar e tal. Mas assim, e mesmo assim, a gente consegue ter experiências maravilhosas. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, esses sacrifícios dão ainda mais um sabor, né, pra coisa. Né? Não, e assim, tem muitas situações hilárias. Eu lembro quando nós fomos para a Alemanha uma vez com o Cristiano Pinheiro, Davidson e Amanda, e eles estavam cantando pela igreja, pelos jovens me consumirei, em alemão. E aí na passagem de som, a menina correu e disse assim, pelo amor de Deus, vocês não estão fazendo a pronúncia correta e vocês estão... Se eu não lembro agora, se era como se eles estivessem cantando pelos porcos, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa tipo os judeus. Dos judeus, era um negócio assim no meio. Pelo amor de Deus, não fale isso. Maravilhoso. E mico, né? E mico, a gente andava... Não, e era uma coisa ruim, tipo morte aos judeus, era um negócio horroroso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é essa beleza desse partir em missão e desse dar cara a tapa, entende? E ir embora no meio do mundo e fazer. E isso tem sido sempre, né? Com você na arte. Sim. Acredito que a gente, como comunidade, Pedro, nós ainda somos muito novos, então a gente ainda está aprendendo. E esse aprender exige que você se exponha. E essa exposição tem riscos, sempre. E eu falei isso de estar me tocando que você tinha 9 anos de comunidade do noviciado em diante, porque quando eu que sou mais novo de idade e de comunidade, tinha uma impressão de que vocês estavam para sempre fazendo aquilo com total conhecimento e domínio. E aí, quando se diz, olha, enquanto o fundador está vivo, a comunidade está em fundação, não é só por dizer. Se você parar para pensar, tem muito a ver. Eu cheguei no Rio, no Shalom, na Missão do Rio, em 2005, se eu não me engano. Tinha 9 anos também. Sim. Mas a impressão é que a coisa estava há 35 anos lá, já acontecendo.
Aí quando a gente vai se tocar, poxa, mas tem falhas, ou tem dificuldades, ou o pessoal não está fazendo certo, é porque também eles estão descobrindo ainda. Sim, sim. Coisas extremamente novas, entendeu? Eu vi as primeiras coisas do Rio nascerem. As primeiras peças de teatro, o primeiro Aleluia, e por aí vai. E eu te vi recém-chegado de Natal, por isso que eu falei Natal, por causa dessa sensação de... primeiro, a necessidade da comunidade de achar alguém que esteja apto ou que tenha um potencial de se tornar apto para ocupar a Secretaria de Artes. Enquanto que não dá para pegar ninguém pronto. Mas do jeito que você chegou, me parecia ser algo que você tivesse total domínio. E é uma coisa que eu também percebi que você... Tem um trabalho para fazer? Vamos fazer. Por exemplo, 2 vezes, nesses 2 DVDs missionários que a gente fez, as 2 vezes eu fiquei impressionado. Você entra no palco, pode ter centenas de milhares de pessoas, você pega o microfone e você fala com uma segurança. E eu não me lembro de ter visto você falar em outros palcos, só pregações e tal, né? Mas é uma coisa que você simplesmente... Me parece que você põe na cabeça, vamos fazer, você vai lá e faz, né? Uhum. E é engraçado, Pedro, isso aí, porque, por exemplo, eu acredito que... Outro dia eu estava pensando um pouco sobre isso, porque eu estava vendo, tipo assim, que cursos, que coisas eu poderia fazer para me capacitar para a missão. E eu comecei a listar muita coisa. E aí eu cheguei a uma conclusão. Que eu não encontraria um curso que me desse tudo o que eu preciso para fazer o que eu faço. E mesmo que fosse em parte, só um pouco do que você precisa. Porque é como se formam as faculdades. Por exemplo, eu fui fazer jornalismo e o Paulo Henrique Amorim foi na faculdade e falou... Galera, na minha época não tinha faculdade de jornalismo. A gente estudava história, estudava literatura, português, inglês e se virava, ia para a rua. E as faculdades nascem assim, você junta uma série de coisas que são básicas para poder... Sim. Então, o que você faz ou o que você pretende fazer no Brasil não tem mesmo. E eu achei fantástico, porque você falando aí me lembrou uma experiência que eu vivi em Natal, que quando terminou... a primeira apresentação da Paixão de Cristo ainda teve muitas falhas, por sinal. Mas quando terminou, foi me visitar uma equipe. Nós fazemos no anfiteatro da UFRN e foi visitar uma equipe do departamento de arte, de lá do de arte. E eles vieram parabenizar, eles estavam assim, encantados com o espetáculo, com tudo que eles estavam vendo. E eu lembro que eles olhavam para mim assim, com o olho brilhando. E eles me perguntavam, né, assim, além de artes cênicas, quais são suas especializações? Quais são, e não sei o que, nananana. E aí eu lembro que eu ri e eu disse, eu não tenho nem artes cênicas, na verdade, entende? Eu não tenho nem artes cênicas. Eu aprendi fazendo, na verdade. E eu lembro que eu percebi para eles o quanto aquilo foi um escândalo. Porque eu acredito que... Não positivamente? Eu acho que positivamente, mas ao mesmo tempo eu acredito que... Um espanto, né? E que eles olharam talvez para eles que estão, na verdade, à frente de um departamento, de uma universidade, assim, a nível de arte, e que talvez nem eles tenham condição de fazer aquilo, entende? Porque muito mais é proatividade e trabalho. Sim, e eu acredito, Pedro, que a missão, ela nos une com uma finalidade. Porque, por exemplo, vamos ser bem concretos, né? Quando nós conseguiríamos ter, como comunidade, por exemplo, essa Paixão de Cristo lá de Natal, nós tínhamos 300 figurantes, nós tínhamos 100 e tantos atores, nós tínhamos mais de 300 pessoas com produção. Uma galera, né? Não tinha... Se eu dissesse, vamos ter como... Porque no mundo nós trabalhamos como? Ok, precisa fazer isso, precisa. Tem que pagar todo mundo. A pessoa só vai se eu pago. Lá não. Lá eu tenho todas aquelas pessoas motivadas por um ideal. Eu quero levar a experiência que eu tenho para outras pessoas. Mas você acha que é mais cultural do lugar? Diferente do Rio, por exemplo? Não. Eu acho que... Perdão, não entendi, não. Você está dizendo, lá a galera está toda disposta a fazer e não precisa cobrar. Enquanto que você, por exemplo, citou o Rio.
ou São Paulo, que você vai pedir alguma coisa, ou no mundo, você falou. Na verdade, não, você não falou do Rio. Eu não falei do Rio de São Paulo, não. Eu que viajei na história. Mas no mundo o pessoal cobra. Sim, é porque, tipo assim, se a gente for trabalhar só numa lógica... São profissionais, outros são voluntários. Exatamente. Né? Eu que confundi a história. Você quer um travesseiro? Porque eu tô incomodado achando que você não tá encostando. Você quer alguma coisa pra botar aqui? Não, é porque assim? eu entendi que eu não podia encostar, não. Não, é. Então, é isso que eu tô dizendo. Que eu você fico pode muito encostar, longe? mas ficar meio longe. É. Você pode fazer isso aqui, ó. Aí você encosta um pouco. Vamos lá. E aí foi? Aí dá. Tô no quadro? Tá ótimo. Vai. Então, assim, eu também percebo, Pedro, que essa questão do ideal, da evangelização e da gratuidade, ela gera arte, entende? Eu acho que por muito tempo eu vi apenas o aspecto do desafio, fosse financeiro, de arrecadação, ou fosse da necessidade de pagar o profissional para se ter um nível técnico maior e até as pessoas se dedicarem exclusivamente a isso, entende? Mas hoje, eu acho que com meus 40 anos de idade, eu começo a olhar e começo a ver que existe uma lógica real de oferta e de generosidade e que isso produz cultura, entende? Ao contrário do que muitas vezes eu acredito que eu pensei, que isso era um limitante para a cultura, para a arte. Porque você tem que ficar naquele assunto religioso, né? Não só pelo assunto religioso, mas porque eu acredito que as duas coisas vão ser importantes e necessárias com o tempo. Eu vou precisar ter o aspecto ministerial e ter essa questão da doação. Do voluntariado. Do voluntariado. E aqui eu vou ter uma grande massa e eu vou ter grandes ações, porque Deus, o nosso histórico já mostra que Deus nos dá dessa forma e dá muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter aqueles que vão precisar se profissionalizar nisso e viver disso, inclusive financeiramente falando. Então, para mim, não são duas coisas opostas, nem que brigam uma com a outra, nem que uma tem que prevalecer a outra. Para mim, são duas propostas distintas e que têm beleza e riqueza. Então, quando eu olho, por exemplo, Uma Paixão de Cristo de Natal e penso nela, eu penso concretamente, e é legal fazer isso porque eu lembro aqui rosto de muitas pessoas, entende? Sim. Tanto pessoas da comunidade da obra, como pessoas do mundo e do meio secular artístico mesmo, que se apaixonavam pelo projeto e davam a vida. Entende? Então, assim, eu acredito que isso também faz parte e está na essência desse fazer arte dessa forma. Entende? E, por exemplo, coisas que eu já vivi. Natal. Eu procurei uma figurinista profissional para fazer um figurino que eu queria e ela e as que eu procurei na época não conseguiram me dar o resultado. Sim. Eu peguei uma médica, angiologista, que nunca tinha pregado um botão na vida, mas que era uma mulher muito de Deus, apaixonada por Jesus. Eu chamei ela, eu apresentei para ela as referências e eu disse, eu preciso desse resultado. Meu querido, ela saiu, ela estudou, ela pesquisou, ela mexeu com Deus e o mundo e ela me trouxe o resultado que eu pedi. Então, de que? Figurino? De figurino. Eu precisava para os soldados romanos, aqueles peitorais. Sim. Sabe aquela coisa de soldado romano, de elmo, de tudo? Sim. Só que eu não queria o ferro, o zinco, eu queria algo que se aproximasse do couro esculpido, que era o mais difícil para as pessoas que eu pedi. Meu querido, pois essa mulher simplesmente subiu e desceu, Janete. Amo de paixão, uma mulher de Deus. Rapaz, ela simplesmente... Ela foi numa loja, ela conseguiu os manequins. Depois ela foi para uma pessoa que trabalha com escultura e pediu para ele fazer... esculpir em cima do manequim os peitorais, do jeito do modelo. Depois ela pegou uma outra pessoa que trabalha com couro e com produtos químicos e fez com que ele fizesse uma modelagem em cima do manequim esculpido. E com o produto químico, o couro esticou e pegou o formato certinho. Então, tinha elasticidade, tinha caimento, ao mesmo tempo tinha músculo. Então, tipo assim, o cara, mesmo que não tivesse músculo, a peça, quando colocava nele o figurino, parecia que a pessoa tinha músculo. Então não era para ser uma armadura, era para fingir que era o corpo também. Era o conjunto, o conjunto. Era, entre aspas, tudo isso dentro de uma peça só. E assim... Sim, então, essa mulher é sensacional. Pois é. Por que ela não tá aqui com a gente? Eu preciso de alguém assim na minha vida.
E quantos outros nós conhecemos que são assim, entende? Eu posso citar aqui uma Miriam e um Fábio. Com certeza. Entendeu? Fábio, que simplesmente a gente vira... Famoso tio Fábio. Ontem mesmo eu virei pro tio Fábio e mandei pra ele, né? Porque eu tô trabalhando agora na Via Sacra da Semana Santa do ano que vem. E eu mandei pra ele a referência da cruz. Aí eu não vou dar spoiler aqui do como vai ser. Não vai dar spoiler? Não, vai dar spoiler sim, vai. Não posso dar spoiler. E tá, aí eu cheguei pra ele, eu mandei pra ele o primeiro rascunho da cruz, né? E a proposta de como ela deve ser. Quando eu mandei pra ele, aí o Fábio me diz: como é que faz isso? Como é que o Cristo vai flutuar? Como é que tal coisa é assim? Isso aqui... Você tá doido? Aí eu digo, Fábio, tu não tá acostumado ainda, Fábio. É assim que funciona. Eu crio a loucura, eu te dou e tu acha a solução de como tornar aquilo viável. E que não pareça uma loucura sua e egoísmo seu, porque você, na maioria das vezes, inventa a loucura e você mesmo soluciona a loucura por conta própria, porque senão não adianta, não dá, né? Sim. E ao mesmo tempo, Pedro, é fantástico porque, por exemplo, quantas vezes eu vi pessoas se superarem por causa da loucura que eu proponho para elas? Você mesmo. Sim. Quantas vezes durante esses anos trabalhando dentro da área de produção musical e de tudo, nós íamos conversando ou criando algo e isso é louco, isso é insano, isso é impossível, e quando a gente menos espera, você apresenta um resultado e encontra uma solução melhor do que tinha sido pensado e aquilo maravilha e encanta. Eu vou te falar uma coisa, na minha experiência, a maioria das vezes são as paixões que gritam e não a loucura em si. Então eu imagino que se eu fosse um Dalai Lama, né? Aí você faz essa loucura, eu ia dizer, meu filho, vamos tentar. Né? Mas como eu não sou, então, meu Deus, aí fala pro pessoal da fábrica, o pessoal, mas o William é maluco mesmo, e fica todo mundo doido. Aí depois passa um tempinho, o próprio o André é assim, não, cara, fala pra ele que... Aí passa 10 minutinhos, ele volta, não, dá pra fazer, peraí, vamos pensar. É sempre, né? E você sabe que o processo é esse. Sim, né? Eu lembrei... Você lida com pessoas que fazem isso eu também. Eu lembrei agora, sabe de quê? Do encontro. Da loucura que foi a trilha, né? Do encontro. Primeiro nosso o prazo pequeno que a gente tinha, entendeu? A ida pro Rio, entende? E a questão da linguagem também, porque, tipo assim, muitas vezes eu também não tenho a linguagem técnica para poder dizer para vocês o que eu quero, e aí eu vou dizer como? Da forma que eu sei falar. Não, então... e você faz muito bem, porque é melhor do que não dizer nada e ficar calado. Mas às vezes é engraçado. E aí eu lembrava agora amado por Deus, ele sabe quem sou. Na época do arranjo, que a gente tava lá no Rio, e que eu queria dizer o que eu queria, qual era a intenção, o sentimento, e uma coisa assim, ó. Tan, 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 tan. E aí é engraçado ver essa humildade, entende? Exato. De se expor desse jeito. Não, eu lembro uma vez que você falou, gente, eu quero um negócio assim, eu quero Coldplay, Broadway e bem pesadão rock, mas com um toque de eletrônico. É impossível, né? É uma utopia, assim, é um mundo de maravilhas da Alice. E aí é exatamente fantástico ver esse esforço também do profissional, da pessoa que está do outro lado, também de humildade, de pegar e dizer, vamos tentar entender, vamos tentar ver o que ele está querendo, às vezes dizer, vamos tentar fazer um caminho chegando, que nem é esse que ele falou, mas... Exato. E assim, para mim também, Pedro, é muito legal, os anos também vão dando a gente essa tranquilidade de, por exemplo, dizer, o que eu quero expressar é isso, mas quem é o técnico aqui é você. Me apresente uma solução. Isso é maturidade, você entender que o teu ego não é... Não, eu tenho que mandar para eu ter a glória no final. Sim. Não, vamos fazer a coisa acontecer, né? E isso para mim é muito bom, porque torna a coisa muito leve e ao mesmo tempo dá uma responsabilidade muito grande para quem trabalha comigo, entende? Eu lembro em alguns processos que as pessoas elas não queriam tomar decisão. E aí, tipo assim, ficava empurrando para mim a escolha. Eu digo, não, vou escolher não. Escolha. Qual é a sua decisão? Entende? Mas será que esse clipe ou essa música ou não sei o que eu tá correndo? Não. Vamos? Pode escolher. Tá? Escolha. E aí, para mim, nesse sentido aí da formação,
é ver pouco a pouco a fidelidade de Deus que vai passando, como nós falamos agora há pouco, falando, por exemplo, do Filho de Deus, Menino Meu. Sim. Um dia, o Igor era um menino do Ministério de Música. Você estava falando isso. E, de repente, ele entra pro Filho de Deus, Menino Meu, e tem um destaque tremendo. E naquela época, ele não era o Igor Fernandes. Ele era o Igor, o menininho da música. Entende? E aí... Que mal tinha entrado na música, na verdade. Sim, sim. E aí é fantástico ver essa coisa que a arte tem de trazer a pessoa para fora e de fazer ela crescer, ela amadurecer, ela se desenvolver. Mas eu mencionei no começo sobre o Canto das Írias e você, gentilmente, sem corrigir, acabou corrigindo, se referindo à paixão, porque o Canto das Írias é tão forte que a intenção era ser um prelúdio para a paixão, e foi o que foi, mas ele foi tomando vida própria. Sim. Não desmerecendo a paixão, que sempre será. Né? Sim, sim. Mas você que viu esse processo nascer, eu lembro que você contou que o Canto das Írias era inicialmente Irias, se eu não me engano o nome, que você sonhou com a coisa, né? Como é que é essa história? Conta. Pedro, eu tive um sonho. No sonho eu estava no encosta de um morro e eu ouvia um canto muito agudo e aquele canto me congelava. E eu começava a ver, vindo em minha direção, várias feras. Algumas vinham a cavalo e outras rastejavam por entre as árvores. E quanto mais eu via, aquilo me dava pânico, só que o canto me paralisava, ele não deixava eu me mover. E elas vinham, e quando elas estavam bem pertinho de mim, eu acordei. Quando eu acordei, eu peguei papel e caneta, desenhei exatamente como é a Íria e escrevi do lado, Íria. Depois você descobriu que tinha Iria, na verdade. Foi, exatamente. Sim. E aí pronto, ficou lá, isso aqui. Esse nome na cabeça veio do nada, Íria. Do nada. E aí depois eu fui, como eu sempre faço, eu sempre levo as coisas para minha oração. Meus sonhos, Deus se utiliza muito dos meus sonhos. E quando eu fui para minha oração, foi que eu comecei a entender o que era que elas representavam, todo o simbolismo, esse homem que abandona a razão, a capacidade da inteligência e se entrega totalmente aos instintos. E aí foi que veio toda a inspiração do Canto das Írias, que a princípio não era teatro, a princípio a ideia é um livro, e eu comecei a escrever esse livro. Só que a Paixão de Cristo, a gente sempre fazia um tema de abertura. Esse tema de abertura, ele tinha 8 minutos, 10 no máximo. E aí, teve um ano que eu tinha que criar um tema de abertura novo. E aí eu disse, eu vou aproveitar o que eu já tenho aqui do Canto das Írias. E aí eu adaptei. Mas não tinha muita pretensão. Foi aquela coisa assim, vamos pegar aqui uma parte do que eu escrevi, porque tem outras coisas que estão escritas que não estão ali dentro, e vamos montar. E as outras coisas que eu não conheço são tão relevantes quanto esse trecho? São, porque o Canto das Írias, ele, na verdade, ele é toda uma catequese mistagógica. Ele fala da experiência com Deus, dos vícios, das virtudes, tudo com alegoria. A proposta dele, quando Deus me deu, era exatamente dar às pessoas uma formação sólida de espiritualidade, mas através de símbolos e de figuras, para que aquilo se torne universal e não apenas para quem é cristão, católico e que vai entender a linguagem própria. Então, assim, tanto que aquilo que a gente conhece é o que no livro é o primeiro capítulo, que a gente chama de As Origens, mas depois tem várias outras histórias e outras coisas. E todo mundo me cobra. Por que tu não termina? Rapaz, porque, por incrível que pareça, isso não é uma prioridade hoje, entende? Existe tanta coisa, tanto trabalho. Talvez nunca venha que acaba então. sendo, E aí, hoje mesmo, tinha um irmão conversando comigo, perguntando se eu não queria que ela organizasse. Eu disse que eu não podia, porque muitas coisas estão escritas nos meus cadernos de oração, é papel. Então não tem nem digitado, E não adianta você ir lá, você editar as coisas e a pessoa ir digitando para você, que era o que eu estava pensando. Pois é, hoje, quando essa irmã falou isso, o que eu pensei foi exatamente... porque hoje em dia eu tenho um aplicativozinho, né, que eu posso ficar falando e ele fica digitando. Ela vai lá e decupa, né? Aí eu pensei em trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acredito é que eu precisaria me planejar para conseguir priorizar, entende? Eu acho porque o Will de Fábio, que escreveu o Canto das Ilhas, vai fazer diferença. Mudou completamente. Entende? Ou, por exemplo, se hoje você perguntar para mim, Will, se tu for escrever o Canto das Ilhas hoje, tu faz igual? Não.
Então, mas você não acha que tem, assim como no sonho foi naquela época, ele tem um teor profético, precisa manter um pouco daquela juventude, tem que manter a essência. Porém, existe muita coisa que pode ser enriquecida. Muita coisa. Que a própria experiência de Deus, os anos, o próprio ministério da igreja, do Papa, da comunidade, tá entendendo? Tende a enriquecer essa experiência. Porque a experiência de Deus, ela é viva e ela não para. Sim, mas entenda, o meu raciocínio é o seguinte, Deus quer que você faça uma coisa, aí você demora 15, 20 anos para fazer, é lógico que a coisa vai ficar diferente, mas será que ele não queria que você já tivesse feito? Ah, entendi. Porque era daquele jeito, com aquela tua maturidade naquele momento, sim, né? Tipo, sim, acredito que sim. Ou será que não? O que você tinha que ter feito, você fez, que foi virar teatro. Não, eu acho que a providência de Deus, ele se utiliza daquilo que a gente vai dando a cada tempo. Então, assim, naquele tempo, a oportunidade, a condição que teve foi para essa. E, assim... Mas cumpriu uma função. Uma missão, exato. E, assim, pra você ter ideia, Pedro, a quantidade de pessoas, inclusive em outras igrejas que usam o Canto das Ilhas, sim, a quantidade de pessoas, o pessoal da Fazenda da Esperança, que também trabalha, usam o Canto das Ilhas dentro das casas deles. Então, assim, para mim, cada vez mais... é tocar no quanto a obra ela toca em coisas tão essenciais que ela é atemporal. Então ela atinge todos, entende? Não, eu choro sempre. Eu não sei o que é. Eu tenho que fazer alguma coisa aí para poder ver onde é que tá pegando na minha história, porque toda vez que eu vejo o Canto das Ilhas, aí a parte da cruz que vai arrancando, aí sou eu ali. Sim, sim. E eu não sei se são os gritos com a música suave, o contraste, né, o paradoxo, a gentileza do Cristo, que com amor faz uma coisa que é violenta, mas que é necessária. Então, você conseguiu juntar dois abismos, entendeu? E num momento que não é breve. É um tempão. Aquilo vai tocando no coração. Quem não assistiu, eu não sei como é que vai fazer. A gente tem que produzir um filme, alguma coisa. Porque é uma coisa que eu acho que tem uma missão... muito forte. Sim. E não se esgotou, eu acho. Também acho. Até porque, quando eu vejo o efeito do que já foi, eu fico pensando em tudo que ainda não é conhecido. Toda a parte que ainda não é conhecida. Todas as outras figuras, todos os outros personagens. Entende? E aí eu fico pensando como vai ser quando esses personagens chegarem, quando o público tiver acesso a essa informação, entende? E ao mesmo tempo é muito legal porque, por exemplo, as pessoas chegam para mim e dizem assim: o Yuri, você pegou meu caderno de oração? Porque eles, não, porque aquilo ali sou eu, é a minha vida, é a minha história de salvação. Muita gente fala isso. Só que é impressionante, Pedro, porque eu acho que naquilo que é mais profundo, todos nós somos iguais. Naquilo que está mais dentro, sabe? Num anseio de amor e liberdade, naquilo que é mais profundo, é como se fosse mais comum, como se todos fôssemos. É tanto que eu lembro que muitas obras minhas, o Canto das Ilhas é uma, Se Tu Roubares é outra, que eu dizia assim, é muito íntimo. Eu não posso expor, as pessoas não vão entender. E é o contrário. É exatamente quando você desnuda sua intimidade que o outro se percebe igual a você. E você vê isso hoje na internet de uma maneira bem mais fútil, né? Rasa, mais assim. A gente dá atenção mais às coisas que nos parecem ser menos maquiadas, né? Então, o reality show e os stories do Instagram, você quer ver a pessoa falando a verdade no cotidiano. A gente tem porque a gente tem, na verdade, uma sede de verdade. Sim. Tira os véus, eu quero ver a verdade. É a sede de Deus, na verdade. As pessoas não têm muita noção de que é isso, mas é. Sim. E você tem esse esclarecimento em tudo que você faz e todas as vezes que eu vejo você participando da direção musical de uma produção que eu vá fazer, eu percebo que a tua busca maior é essa. Então, a gente pode às vezes pensar, mas será que vai dar certo para isso ou para aquilo, ou que vai vender, ou que vai dar muito view, mas no final das contas a gente se toca porque o que importa é se vai. É melhor você salvar uma alma, como diz Santa Teresa, do que você perder o tempo falando para milhares e não acontecer nada na vida de ninguém, né? Então, buscar a verdade naquilo que a gente faz. Não quero te interromper, não. Eu só estou fazendo um adendo. Eu estou amando. Né?
E então, assim, a minha sensação sempre foi de ver você trabalhando. Se você, voltando à primeira pergunta, eu acho que a resposta que eu poderia dar sobre você, quem é o Will de Fábio, é alguém que percebe que tem um chamado de Deus bem específico, que é: deixa eu me ajudar e ajudar os meus a abraçar a simplicidade, a verdade e parar de besteira. Falando uma linguagem bem coloquial, mas assim, tudo que você faz, me parece, do jeito que você se relaciona, da forma como você não tem vergonha ou barreira de dizer é isso que eu sou e mostrar as falhas, porque você sabe que é assim que você mostra quem é você e é assim que você abre o coração do outro que também está precisando parar de se esconder, né, atrás das socialidades e das vaidades, né? E o trabalho de evangelização teu tem sempre se traduzido dessa forma. E tem dado certo e tem tocado o meu trabalho. E você foi a primeira pessoa que me ajudou a produzir música católica. No Shalom, eu tinha feito só 1 ou 2 CDs com o Rafinha, um jingle, alguma coisa assim, que era só eu e ele. Mas era uma coisa que pararia ali. E quando eu falei contigo, eu só pude dizer: eu preciso trabalhar. E você, naquela frase curta, você sabe que eu sou curto e grosso, né? Aí você: eu sei. Não, vamos fazer alguma coisa. E aí nasce o Encontro, o CD de Natal, e por aí vai. Começa a produzir o Missionário, depois Ana Gabriela, depois Davidson, depois Cantais, depois as coisas falando, e daqui a pouco sai e a gente vai fazendo outras coisas, né? Então hoje, graças a Deus, tem um pessoal comigo, a Fábrica Produções, e a gente faz alguma diferença naquilo que a gente se propõe a fazer, mas começa aí. Para mim, você já era o Will de Fábio, enquanto que você também estava num começo teu, né? Sim. O que mais você quer dizer para mim? Meu Deus do céu, eu viajei agora. Eu não vou ficar falando sozinho. Eu fui longe nesse segundo agora aí, meu filho, eu lembrei tanta coisa. É tanta coisa, né? Porque eu me lembro da época que você e Gustavo foram pro Rio para gravar Malas Prontas, que não foi uma produção minha, foi do Val Martins, mas foi um aprendizado tão grande para mim. Sim. E o quanto foi necessário. Eu lembro do Rafinha dizer em particular comigo: poxa, mas eles não chamaram você para produzir. Porque quando o Bom Pastor, que ele é da comunidade do Bom Pastor, quis fazer um CD, confiar em mim. Ok. Mas para mim foi necessário Deus me fazer passar por um caminho antes. Assim como quando eu ingressei no postulantado, foi necessário a comunidade ver: não, você ainda precisa de um pouco mais de experiência para depois assumir. E aí depois, quando a coisa se tornou oficial, o meu postulantado, eu já estava no P2. Mas Deus tem uma pedagogia com cada um, né? E o aprendizado que eu tive com observar o Val fazendo, a simplicidade com que ele lida com as coisas, por exemplo, não sei se você lembra, claro que você lembra, vendo que os cantores estavam um pouco inseguros, será que vai ficar bom, vai ficar ruim? Ele já é casca grossa, macaco velho. Ele: não, dá só uma passada na voz, aperta o REC. E aí o pessoal passa a música toda, ele: valeu a voz, chama o próximo. A pessoa: já gravou? Peraí, eu tava só passando. Mas a passada é tão mais à vontade que a pessoa canta bem. Ela não tá preocupada. Sim. Quando eu toco preocupado, eu erro tudo. Quando eu toco feliz, sai lindo. E quando eu reouço, cara, ali eu tava feliz. Dá para sacar. E essa simplicidade dele, a simplicidade dele também de ver, de falar: Shalom, então vocês querem que eu faça em 2 semanas? E a terceira para masterizar, mixar e masterizar? Tudo bem. Adson Sodré faz violão, guitarras e baixo para mim. Fulano, faz a bateria para mim, que já está acostumado. Eu faço todo o resto, programação, teclado, piano, corda. Chama a Moana, que é a mulher dele. E na outra semana a gente já estava lá, já tinham vindo para o Rio. Ficaram lá em casa, aquela coisa. E eu lembro da sensação de apaixonamento meu, de poder pensar assim: caramba, eu tô
Eu estou dedicando toda a minha inteligência, toda a minha criatividade, todos os meus esforços numa coisa que eu amo fazer e eu poderia passar o dia inteiro. E a gente passou o dia inteiro. A gente saía de manhã, saía no final da noite. O dia inteiro não, aquela gravação de Beck, que foi a madrugada inteira. Pois é. Virou a noite. Então então vamos ficar até as 3. Quer dizer, a gente foi deixar Fael, Jane e Cleide em casa 4h30 da manhã. Lembro das épocas de Rio Mar, eu e André, a gente mixando, tipo CD de Natal. Eu fui mixar o CD Príncipe da Paz. Eu cheguei no estúdio, se eu não me engano, era 8h20 da manhã, e a gente começou um trabalho de mixagem, porque esse CD foi todo acústico. Não tinha absolutamente nada virtual ali. E é legal, eu gosto de falar isso sempre, porque você ouve, ele ainda tem sons bons, entendeu? Apesar da idade. E é difícil você manter um bom som depois, em quase 10 anos de idade, né? Mas... Já tem 10 anos? Não, tem 8, mas assim, se você for pensar, né? Mas eu entrei e comecei 9 da manhã, fui sair do estúdio 11h40 da manhã do dia seguinte para chegar em casa, e eu fui dirigindo para casa. O estúdio era na Barra, eu morava na Zona Sul. Dirigindo sozinho, eu tive que botar o ar-condicionado no máximo, o som alto, as janelas abertas para vir. E eu tive que ficar gritando até chegar em casa, porque senão eu caía de sono. O certo não era ter dirigido até em casa, era eu dormir lá umas 2, 3 horas, mas eu queria chegar em casa e relaxar, né? E assim, mas hoje a gente se lembra com carinho, com uma afetividade em alta com essa memória, porque são os sacrifícios que fazem a gente ter, né, um laço maior com a coisa. E ao mesmo tempo, Pedro, é maravilhoso a gente perceber que ao mesmo tempo que isso foi muito importante para aquele momento histórico que a gente vivia, ao mesmo tempo a gente cresceu. Porque não dá para continuar vivendo daquele jeito. Não, mas tem que Ninguém começar sobreviveria. Assim para evoluir. Não dá para ficar lá. Ninguém sobreviveria daquele jeito. Hoje em dia é outra coisa. Então, assim, hoje me dá uma alegria, por exemplo, saber que nós estamos 3 anos antes do CD dos 40 anos, agendando retiro de composição, fazendo planejamento para a gente poder construir esses arranjos. Já estava fazendo isso 3 anos antes. 3 anos antes. Então, assim, isso aqui só é possível porque antes a gente fez esse tipo de loucura. E a gente apanhou, e a gente sofreu, e a gente viu que não dá. E errou bastante, fazer as coisas muito em cima da hora, e que a gente ficava um com o outro discutindo e falando, poxa, mas assim não dá, não, mas tem que resolver. Sim. E que a gente olha e que a gente entende assim, que foi importante, foi bom, e o resultado tá aí, o testemunho, a ação da graça de Deus na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo não tem como não olhar e dizer, não, a gente precisa fazer diferente. Entende? Agora mesmo, eu estava conversando outro dia com o Gustavo sobre essa questão do DVD do missionário, né? Que vai sair agora no início do ano. E que era o que eu ia falar, que foi melhor esse segundo de organização e de ânimos e de tensões. Foi tudo muito mais relax, muito superior do que o primeiro. Eu estava feliz. E é exatamente o que eu vejo, é fruto dessa maturidade da gente que foi apanhando, aprendendo e vendo que não podia fazer do mesmo jeito. O primeiro foi um tiroteio. Agora mesmo, a conversa com o Gustavo era, Gustavo, a gente está na luta com edição, colorimetria, essas coisas para poder conseguir entregar para janeiro. Só que a conversa era, Gustavo, ok, se a gente conseguir, ótimo. Se a gente não conseguir, a gente não vai lançar agora. A gente vai lançar 1 mês depois, 2 meses depois e pronto. Ninguém morre. E todo mundo vai estar feliz. Tá entendendo? Melhor fazer direito e ficar em paz. E aí era muito interessante porque era engraçado, porque eu estava conversando com o Gustavo e ele concordando, dizendo que é isso mesmo e tudo. Mas ao mesmo tempo eu conheço o histórico meu do Gustavo. Claro. Entendeu? Que antes não era assim, antes era tem que ser, é pra amanhã, e se não fizer, e se esse editor não fizer, eu vou atrás de outro editor e vou tirar e vou. Tá entendendo? E então, ele assim, também, do mesmo jeito que a gente viu ele entrando no missionário. Então é um aprendizado também pra ele, pra todo mundo, né? Sim. E aí, quando, por exemplo, eu lembro dessas questões mesmo, desse CD do Val, dessas coisas todas, eu vou lembrando desses processos de crescimento. Entende? De aprender a olhar, a planejar. Eu lembro também, tu falou do Val, da Moama, que eu lembrei do episódio deles aqui, quando eles vieram aqui em Fortaleza com a gente, e eles diziam assim,
Gente, vocês são muito exigentes. E o pior não é um só, não. É você, é você, é você, é você. E eu lembro que eu acredito que existe o aspecto também da insegurança, do medo e tudo. Mas eu também acredito que existe o aspecto aquela premissa que é um valor pra gente, que é fazer o melhor, entende? E aí, assim, se eu tenho conhecimento que eu consigo dar algo melhor e que existe algo melhor, por que eu não vou lutar por isso? Tem as duas coisas ao meu ver, que é o zelo, o desejo de fazer o melhor, uma coisa. Segunda coisa, o desconhecimento do caminho que leva a uma terceira coisa que é a super compensação desse desejo para poder tapar o desconhecimento. Então, acaba que se exige demais por coisas que, no final das contas, nem fazem tanta diferença assim. E era o que o Val dizia. Não, peraí, mas calma, não precisa tanto. E, na verdade, ele até estava certo em muitos aspectos, porque se nós, e me incluo nisso, né? Porque a gente vai aprendendo, e a comunidade antes de mim, 20 e tantos anos de idade, tentando fazer música de qualquer jeito e tendo que lidar com pessoas que muitas não são da comunidade e se confia nelas para fazer um bom trabalho e, na maioria das vezes, não ficava assim, mas... Então, cria-se uma necessidade. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa insistir, a gente precisa dizer e até chegar no ponto. E aí, super compensa uma coisa que nem precisava tanto. Então, quando você pega um cara, tipo o Val, que tem estrada, tem Grammy, tem experiência, trabalhou com gente boa e tal, ele vê que, na verdade, essa energia toda nem precisava tanto. Sim. Né? E aí, a gente experimenta isso com ele e vai vendo que é verdade. Sim. Demora um tempo para poder entender, mas... Sim, para poder ter essa tranquilidade de lidar com isso. Mas é verdade, é isso mesmo. Não é? E a gente hoje, eu vejo que a gente tem essa tranquilidade. Foi o resultado do DVD, que ainda não saiu, mas... duas coisas pontuais que eu vi esse ano. O DVD e o Hallelujah, que foi antes. Mas falando do DVD, os relacionamentos, menos angústia, menos desespero entre todo mundo, menos brigas. Sim. Mais tranquilidade, né, em geral, e as coisas fluíram bem. E aí a arte e a experiência do público e a experiência de quem fez o show foi muito mais feliz, muito mais tranquila do que o nosso primeiro... Porque o primeiro DVD do Missionário foi o nosso primeiro DVD. Sim. Né? E dentro de um Hallelujah que tem uma outra coisa acontecendo e dizendo, gente, mas vocês só podem fazer esse DVD aqui, nesse espaço de tempo, nesse espaço físico, nessas condições de luz e de som e de gerador e de público e de blá blá blá, né? E aí uma das experiências maiores talvez tenha sido essa. Não vamos fazer num Hallelujah. Eu não estou falando mal absolutamente nem de nós, de comunidade, nem de Hallelujah, nada, mas são coisas que precisam cada coisa no seu lugar, né? Claro. E a gente foi fazendo um CJS, porque aí Deus já falou pra gente, como missionário Shalom e como comunidade, é melhor que tenha uma interação com o jovem e não com um evento de alto escalão como Hallelujah. E as experiências primeiras que foram sacrificantes e foram tensas para nós já nos ensinaram a lidar com a coisa com menos correria. Eu lembro que no primeiro DVD eu perguntei, mas e aí, cadê a ordem do repertório? Só que já estava para começar a gravação. Então, porque estava se preocupando com tantas coisas importantes que o básico do básico do básico não deu tempo de lembrar, né? Por exemplo, me maquiaram no primeiro DVD 10 da manhã Sério? de sábado. E eu fui entrar no palco 2h30 da manhã de domingo, né? Sábado para domingo. Quase 24 horas depois. Quer dizer, 18 horas depois, sei lá, não sei quanto tempo é. Mas pra quê? Já não tinha mais maquiagem, não tinha mais nada. Mas era o desespero de, não, peraí, vamos adiantar. Pra ter cada coisa, cada hora no seu lugar. Aí pensa só. A gente fez aquele DVD no Hallelujah. Pouco tempo depois eu viajo pra São Paulo pra gente fazer o DVD do Davidson, que foi no teatro. Quando eu vi
o quanto é maravilhoso fazer um DVD em um teatro, em um lugar onde eu tenho controle de luz, controle de tudo, a fumaça, eu tenho controle do público, muito eu tenho controle melhor, de tudo. Eu disse, meu Deus muito do céu, melhor. Pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Aí já não se repete mais, né? Mas tudo é melhor assim num ambiente controlado de luz e som. Sim, sim. E eu acredito que foi importante o passo a passo. Foi importante o DVD no Hallelujah, entende? Sim. Ao mesmo ficou tempo, muito bonito. Ficou. E ao mesmo tempo, Pedro, eu também entendo que, por exemplo, um DVD no Hallelujah, ele exige um investimento muito maior. Porque eu preciso levar para o DVD um evento que é gigante. Com uma escala maior de tudo, né? Entende? Então, tudo. Se você preencher aquele palcão com poucos dançarinos, parece que não tem ninguém. E um detalhe, né? E aí, quando a gente olha para a realidade, por exemplo, do que nós vivemos agora no CJS, e do Hallelujah também desse ano, a avaliação do Hallelujah, a coisa que eu mais recebi de feedback foi o Hallelujah, nós vivemos o Hallelujah sem ter problemas. Nós vimos o Hallelujah todo mundo feliz, se divertindo, curtindo. Aqui de Fortaleza? Foi leve, entende? E para mim também foi a experiência do DVD. Foi fazê-lo também com esse espírito de realização, de leveza, de felicidade. E era o que eu ia falar, duas coisas pontuais, era isso, que eu não sei o que você vivenciou na tua história, mas eu conheci, e tantas pessoas que te conheceram, o de Fábio, agitadíssimo, com uma energia um pouco fora do centro, né, do equilíbrio. E você mesmo, depois de evento de Hallelujah, ficava assim, ai meu Deus, estou muito tenso e tal, né? E esse último eu te vi, e aí, Pedro, tudo bom? Dá um abraço aqui. O que é? Qual é a mudança? Rapaz, tanta coisa. Eu acredito que primeiro a vida mesmo, ela ensina a gente, né? O corpo. Eu cheguei a 150 quilos, eu tive hipertensão, pré-diabetes, quadro de trombose. E aí tudo isso fez com que eu repensasse minha vida, meu ritmo, a forma de eu lidar com as coisas. Então, assim, houve um freio de Deus e do meu próprio corpo. Meu próprio corpo me freou, entende? Então você acha que o primeiro impacto foi saúde e aí foi mudando as coisas depois? Sim. Né? E aí quando isso aconteceu, eu pude perceber de forma muito concreta de que eu não podia viver como eu vivia. Eu não podia continuar vivendo da forma que eu vivia. Pra você ter ideia, Pedro, eu queria estar presente em todos os Hallelujahs. De um mês... Do Brasil? Do Brasil todo. Caramba, é impossível. Então, e não só os eventos, tudo. Eu lembro que de um mês de 30 dias eu viajava 20. 10 dias eu ficava em casa. E nessas viagens comendo besteira, viajando, dormindo de madrugada, aquela loucura que a gente sabe como é evento. Você não queria parar em casa ou porque era uma necessidade de atender todo mundo? Eu acredito que a minha ideia de oferta de vida exigia que, se eu sei que tem uma necessidade e eu sei que eu posso colaborar, eu tenho que fazer. Uhum. Eu não tinha a ideia de que faz parte da minha oferta de vida dosar essa oferta para que tenha qualidade, para a vida ser ofertada com qualidade. E permitir que outros experimentem, outros façam, e outros errem, e outros aprendam. Sim. Né? E aí, por exemplo, para mim, o primeiro ponto foi esse. Depois, aí, por causa disso, foi dieta e academia. Nunca fiz academia na vida. Nunca fiz atividade física. Na verdade, na infância eu fiz natação, karatê e eu jogava bola com meus amigos. Você tinha feito Kung Fu, não? Foi o André, né? Não, eu fiz. Fiz Kung Fu, karatê e fiz judô. Foram fases diferentes. Era coisa de infância, assim, de fazer um pouquinho só, né? Muito pouco. Nada de grande representatividade, né? E aí, quando eu comecei esse processo de viver essa reeducação, aí para mim, eu tive que voltar para um ritmo mais ordinário. Para o dia a dia da comunidade. Não, acordar de manhã. Só dá para ser assim. Primeira coisa foi, eu dormia 2 horas da manhã. Acordava 6. Aí eu tinha que acordar 5 para ir para academia. Ah, sim. Então, primeira semana foi dormir 2, acordar 5, ou seja, 3 horas. Ficar podre o resto do dia. Na segunda semana, dormi 1, depois dormi meia-noite, depois dormi 11.
Hoje, se deixar, depois do jantar, meu já filho, tá eu querendo tô ir pro lá quarto. dormindo, morto A minha de mãe feliz, é assim, que ela tá entendeu? hospedada aqui, a gente já volta do shopping com os meninos e ela... Então tá bom, gente. Boa noite. Mas é aprender a apreciar também, né? Sim. Outro ritmo, né? E, Pedro, eu acordo 5:30 da manhã hoje. Morto de feliz para ir pra minha academia. E não sente mais esse sono, então? Às vezes sinto, porque às vezes na vida comunitária e nos trabalhos da missão, a gente acaba tendo que entrar madrugada, não dormir muito. Mas no normal. Mas hoje, mesmo quando isso acontece, eu prefiro acordar cedo e ir pra minha academia do que não ir. Né? Do que não ir. E mesmo que em outro horário do dia, seja no intervalo do almoço, um horáriozinho, eu encontro um horáriozinho pra tirar um cochilo. Vou falar uma coisa um pouco polêmica, mas assim, um amigo meu que é médico, na verdade é pai de um amigo meu, que também a gente ficou amigo. Ele não é católico, mas e ele faz yoga, né? Só que ele falou uma coisa que pode ter a ver com essa coisa da cabeça. Porque ele trabalha 2 ou 3 turnos em lugares diferentes. Então era na Fiocruz, no Rio, e fazia alguma coisa em Paquetá, então tem que pegar a barca, ficar o dia inteiro lá. Depois ainda voltava e atendia particular. E aí às vezes ele só ia dormir de madrugada, e às vezes ele não dormia porque não dava. Então quando ele acabava a coisa dele era tipo 4, 5 da manhã, ele já tinha que entrar às 6 na Fiocruz de novo. Ou só, tipo, terminava às 3, só dava tempo de 2 horas, e aí ele dizia, aí eu faço a yoga e às vezes eu descanso mais do que se eu tivesse ido dormir. Polêmicas à parte, yoga, igreja e tal. Mas, por exemplo, eu vejo irmãos dizendo... Eu já ouvi você dizendo, a Cibele, minha esposa, também dizendo... Às vezes sair, desopilar e conviver com quem a gente ama descansa mais do que se eu tivesse ficado em casa e tentado dormir algumas horas. Sim. Então, como a cabeça é interessante, né? Uma pergunta que eu faço para mim mesmo pensando em você. Será que doeu muito você mudar hábitos alimentares e horários e ritmo de vida? Pedro, por incrível que pareça, eu acho que o que doía mais era eu não ter esses hábitos saudáveis. Mas a transição, então, foi mais tranquila? A transição, ela tinha tanto sentido para mim, tinha tanto significado, que eu fui para ela com tudo. E eu sou apaixonado, eu sou intenso. Então, assim, na hora que eu olhei, identifiquei e disse, eu preciso, eu fui com tudo para cima daquilo. E, ao mesmo tempo, graças a Deus, eu fui encontrando na comunidade, nos irmãos, os recursos da providência de Deus foi me dando para que eu pudesse viver isso bem. Claro, houve sacrifício, como eu falei. Eu ia dormir 2 da manhã, acordava 5. E aí eu precisei forçar um pouco a barra. Porém, o resultado que eu fui tocando foi tão bom, foi tão prazeroso, como eu te falei, cara, ir pra academia pra mim é uma coisa que me dá prazer. Eu me sinto bem. Eu rezo melhor depois, eu durmo melhor depois, o meu ânimo muda, minha disposição muda. Tanto que, como você mesmo mencionou, eu brincava muito que eu dizia que sempre depois de um aleluia eu tinha depressão pós-parto. Que era aqueles dias assim que eu não queria ver ninguém, que eu queria ficar dentro do quarto assistindo série, tomando banho, bebendo água, chorando e comendo chocolate. E que na verdade é um reflexo da forma como você se alimentava, que aí refletia na forma como você se relacionava. Só que os últimos 2 aleluias, ou 3, não lembro, eu termino o aleluia e no dia seguinte eu tô bonzinho. Por quê? Porque mudou. Mudou então, a cabeça. Já tem mais de um aleluia que você está assim? Já, mudou a cabeça. Porque eu percebi nesse último. Mudou a forma que eu me relaciono com as tensões e com os conflitos. Entende? Mudou o sono. E aí, naturalmente, muda o resultado do pós. Porque é aquilo que eu falava, outro dia eu fiz um vídeo, eu estava falando sobre isso, que não é só aquela oferta de vida que tem qualidade. E que por isso eu dou ela a longo prazo. Eu não vou no instante só queimar tudo e me acabar. Entende? Eu vou dosar. E dosar não é por mesquinhez, entende? Uhum. Não, eu quero dar a minha vida inteira a Deus. Mas eu quero dar uma vida que seja plena.
Então você tem que aprender a dizer não na hora certa, né? Eu tenho que discernir. Pra você mesmo, em primeiro Eu tenho lugar. que discernir. Para mim, nesse sentido, foi muito interessante porque, por exemplo, essa questão do dizer não, para mim, é muito mais um trabalho de fé e de tirar a mão da obra de Deus e dizer, não, isso aqui é de Deus. Ele é o dono, ele é o Senhor, e ele vai fazer com a minha mão ou sem a minha mão. Porque essa é a minha fé. E se eu não acreditar nisso, eu estou tomando o lugar de Deus. Eu estou achando que eu sou Deus. E estou achando que Deus não vai poder fazer através de ninguém, só vai poder fazer através de mim. Às vezes a minha impressão é que a gente... Não é nem que a gente queira tomar o lugar de Deus, que a gente nem se julga Deus para isso. Mas é falta de fé. É acreditar que Deus não vai participar desse jeito. Que Deus é distante. Que Deus só criou as coisas e você que se vire. Aí a gente tende a... Deixa que eu faça aqui. Sim, e ao mesmo tempo tem uma pretensão. Tem uma pretensão porque de dizer eu sou autossuficiente. Porque eu olho para o outro e digo, se eu for eu consigo, e ele não vai conseguir. Entendeu? Isso é uma pretensão. Mas não, assim, eu sou Deus, eu não preciso de Deus. E sim, no meu raciocínio, sim, tá entendendo? É uma coisa mais de eu posso... Pois Deus é Deus, mas quem vai fazer sou eu e pronto. Pois né? mas eu acho que nem existe o raciocínio do eu não preciso de Deus. Sim. Eu acho que o raciocínio é eu consigo fazer. E aí nem lembra. E aí eu não preciso de Deus. É. O não preciso de Deus é depois. O primeiro é eu consigo. E o que eu tenho aprendido é que a interação de Deus, a interferência de Deus, que não é uma interferência bruta, agressiva, porque ele respeita a liberdade, é proporcionalmente conforme o tanto que você deseja e abre para Deus fazer, né? Então, tem gente que é super íntima, ouve toda hora o anjo da guarda falando, ouve toda hora Deus dizendo faz isso, faz aquilo, pede um negócio para Deus vai lá e faz, mas isso é um resultado prático de lembrar e ativamente buscar a participação, essa é a palavra, de Deus nas coisas. Enquanto que, não sei se por tentação, ou por preguiça, ou por comodismo, ou por anestesia espiritual, me vi e vejo que isso acontece com a maioria das pessoas, que a gente não tende a buscar Deus, né? O evangelho de hoje, para mim, fala muito disso. Os cegos vão dizer, né? Jesus é filho de Davi... Tem piedade de mim. Né? E aí Jesus vai dizer, você acredita que eu posso fazer isso? E aí ele vai dizer, eu acredito. Eu creio, né, Senhor? E Jesus toca o olho dele e a frase de Jesus para mim é maravilhosa, que ele vai dizer, faça-se. É o mesmo tempo do Gênesis, quando vai dizer faça-se a luz, faça-se a coisa. E ele vai dizer, faça-se conforme a tua fé. Na medida da tua fé, dependendo da tradução. Então, assim, é muito forte para mim essa leitura, porque é exatamente o que você está dizendo. Para mim, o faça-se conforme a tua fé é exatamente Deus condicionando a ação dele àquilo que nós cremos e aquilo que nós escolhemos. Porque fé é escolha. Então, se eu creio em algo, eu decido. Eu escolho isso. E essa escolha torna aquilo que eu creio real. Você quis fazer um café pra gente e você fez o café. Se você tivesse ficado só no querer, eu não tinha o café aqui para beber. Eu tenho café porque você quis e você escolheu. Para mim é a mesma dinâmica em relação à fé. Deus, ele quer de novo recriar o homem, quer recriar as obras, quer fazer. Mas Deus, ele vai intervir, o faça-se de Deus se dá na medida da nossa fé, da nossa escolha, da nossa adesão. Que não é uma fé, eu acredito, vai lá. Não. Ele quer que a gente participe das coisas. Compromete a vida toda. Compromete o corpo, compromete a saúde, compromete a inteligência, compromete os hormônios, compromete a sexualidade, compromete a genitalidade, no caso de um celibatário como eu. Compromete tudo. E Deus, justamente porque Deus não quer que a gente simplesmente fique num estado de passageiro do ônibus. Então, Deus
é autor da nossa história, mas a gente é autor da nossa história. Nós somos coautores. Sim. Então, sim. A gente participa da criação. Total. Ele é o criador, mas nós somos participantes da criação. Sim. Porque assim é o processo que Deus escolheu para que a gente seja feliz. É caminho. Outro dia eu estava falando com o padre Cristiano, né? Ele falando... no meio de um papo, a gente ali conversando no Outback, ele começou a se tocar numa coisa. E aí ele foi viajando. Inclusive, eu estou esperando que quando ele vier aqui, eu vou perguntar isso para ele de novo. Porque foi tão rico e foi tão rápido que eu não peguei 10%, mas ok. Só que uma coisa que fixou na minha cabeça foi isso. Ele, cara, é interessante como Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa ordem, e talvez faça um sentido, porque ele quer que a gente viva o caminho para viver a verdade. Então ele ressaltou, né? Ele não quer que a gente simplesmente... Eu creio, Senhor, faça sem minha tua vontade. Agora a gente está perfeitamente no céu e na eternidade, angelicalmente, daquela forma renascentista de pensar. Sim. Mas é sacrifício. E aí você começa a ver as tuas dores e as tuas limitações não são um acaso, não são sem sentido. Os teus aprendizados, os teus erros, todos fazem sentido. O tempo cronológico faz sentido. O que eu vivo falando aqui, é um presentão de Deus a gente ter o tempo para aprender, para errar, para voltar. Mas se você tivesse só uma escolha, sim, você estava ferrado lá atrás. Total. Já tinha escolhido uma vez errado. Total. E aí vem a misericórdia. É tanta coisa boa, cara. Que não, Deus ontem o padre Denis, na homilia, ele falou exatamente... Ele disse assim... Eu fiquei com raiva dele na homilia de ontem. Ele disse assim... Deus... Foi o que o padre Denis falou, meu Deus? Ele disse assim... Deus não permitiria o mal se ele não soubesse que ele é suficientemente capaz de dele tirar uma coisa ainda mais bela. Sabe? E essa é a nossa fé. Então, assim, o homem, ele participa de forma ativa desse processo. Por exemplo, você, isso aqui que nós estamos vivendo, tudo isso, esse momento agora, esse tá aqui, eu estou aqui presente, você está aqui, nós estamos conversando dentro desse contexto. Isso aqui é uma iniciativa sua. Se você não tivesse se movido, entrado em movimento, pensado no conceito, ido atrás da estrutura, do microfone, em cada detalhe você pensou. E quando você, essa é a leitura que eu faço, quando você faz isso, vivendo a vida de Cristo, unido em Cristo, não é você que vive, é Cristo que vive em você. E essa vida de Deus acaba permeando tudo isso e tornando fecundo tudo isso aqui. Porque isso aqui, que é obra sua, é obra de Deus. E porque eu desejo que Deus faça, que Deus esteja e participe, né? Não é uma coisa alheia. E aí é fantástico, Pedro, porque, entenda, não teve ninguém que fez por você. E eu passei por esse processo concretamente, que era... A minha tendência primeiro é buscar os outros e aí ver o que acontece, e a coisa não acontecia. Até que chegou o momento de eu falar para mim mesmo, chega de ficar contando com o tempo dos outros, com a disponibilidade, com a vontade. As pessoas não sonham o mesmo sonho que eu. E aí foi quando eu decidi, eu não vou precisar de alguém para falar comigo, ou não vou precisar de alguém para falar por mim, não vou precisar de alguém que seja o âncora e eu participe às vezes. É tudo um fruto de limitações e preguiças minhas, de querer que a coisa aconteça sem que eu me esforce para isso. Mas o que Deus quer de mim é justamente que eu viva a minha vida, e não que alguém viva a minha vida. Não existe isso. Né? A única coisa que Deus fez por mim foi morrer e ressuscitar. E Ele quer que eu participe de todo o resto com a ajuda dele, mas que eu viva a minha vida. Sim. E que eu saiba, lembre e persiga a salvação que ele já me deu. Então, isso é isso aqui, isso é em casa, é com a minha esposa, é com meus filhos, é com a minha conta bancária, que eu tenho que ter cuidado para não gastar aquilo que eu não devo. Sim. É com aquilo que eu vejo ou que eu não posso ver. Sim. Ou ouvir, ou falar, ou comer. Né? E eu gosto de falar sobre essas coisas com certas pessoas. Eu sabia que a gente ia falar sobre esse tipo de coisa porque a gente combina muito nesse sentido, né? De
ser apaixonado por progresso, por reconhecer que a gente precisa de Deus para progredir e que é essa consciência que dá pra gente evolução, né? Eu estava lembrando de mais um momento marcante na tua vida. Primeiro foi a sua vinda para Fortaleza, assumir um papel muito importante na Secretaria de Arte, que hoje, inclusive, já é um pouco diferente do que era. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, mas estava lembrando do momento que nasceu a composição Existe um Louvor. Você quer falar um pouco sobre isso? Você escolhe o que você vai dizer, se você quer ou não. Não, mas... quero e posso. Eu nunca tinha feito uma cirurgia. Na verdade, eu nunca tinha tomado nem soro. Eu tinha... Nunca quebrou nada? Nunca aconteceu nada? Não, eu quebrei, mas eu só peguei injeção na época. Botar um gesso e pronto, né? Foi. Mas aí, há uns anos atrás, apareceu uma necessidade de fazer uma cirurgia. E aí, pra mim, foi uma experiência muito agressiva. Uhum. Primeiro, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. Segundo, porque eu queria ser forte. Então, eu não quis que ninguém fosse comigo. Eu não queria irmão comigo. Minha mãe mesmo perguntou se não queria que eu... Não quero não. Não tem problema não, eu vou. Não. E aí, Pedro, pra mim... Olha, quando colocaram o soro em mim, já começou ali o meu pânico. É mesmo? Porque eu nunca tinha vivido um negócio daquele ali. Pensa assim, um cachorro com a pata quebrada. Era eu com aquele soro ali. E depois todo o processo, né, cirúrgico e tudo. A recuperação deve ter sido a pior Deu parte, né? da cirurgia, tudo ok, bonitinho e tal. E nesse tempo, nós já estávamos morando em Aquiraz. Foi quando a diaconia, a gente começou a morar lá na diaconia. Você morava na diaconia ou em Aquiraz perto? Em Aquiraz, na cidade, porque quando a diaconia começou, as casas comunitárias... Ainda eram fora. A gente só tinha uma lá dentro e todas as outras casas, masculina, feminina e tudo, eram em Aquiraz e nas cidades vizinhas, alugados lá casas. Mas hoje em dia não tem, né? Não tem nada, é tudo lá dentro. A missão, quer dizer... Só a missão de Aquiraz. Hoje é tudo lá dentro. E aí, nesse tempo que eu vivi essa experiência, houve o pós-cirúrgico, e aí dentro do pós-cirúrgico, todo aquele desafio de estar em casa, estar de cama, os desafios também dentro dos relacionamentos da vida comunitária. E eu lembro que no meio daquilo tudo ali teve uma noite que eu tava assim, a gota d'água, deitado na minha cama. E eu disse, meu Deus do céu, precisa ser assim. Precisa ser tão doído, sabe? Precisa ser tão difícil, tão desafiante. Porque assim, era como se de todos os lados eu tivesse incomodado, entende? Tanto dentro do meu corpo... Não dormia direito, nada. Não. E aí foi nessa hora ali deitado que Deus começou a me dar um entendimento de que Ele estava me amando. Aí eu disse, grande amor esse teu, né? Amar uma pessoa desse jeito, entende? E aí Deus começou a me visitar realmente com um entendimento muito profundo de que Jesus, quando estava na cruz, Ele era amado por Deus. Que Cristo crucificado era amado. E aí, quando eu comecei a ver isso ali, na mesma hora, eu comecei baixinho na minha cama sozinho. Existe um louvor que só se dá da cruz, que só daqui se consegue ver. E aí eu comecei a mergulhar nesse entendimento. Nasceu na hora a melodia, assim? Tudo. Existe um reconhecimento acerca de Deus que só se dá na cruz. Daqui podemos ver. E é da cruz que eu posso honrar a Deus. É da cruz porque é nela, no meio do sofrimento, e é da cruz que queremos honrar o Deus poderoso que está nos amar. Então assim, não é eu estou sofrendo e Deus vai me amar depois, quando eu sair da cruz, quando eu ressuscitar. Não. Ele está amando ali na cruz, sabe?
Porque o seu amor é mais alto que o céu e maior do que as nuvens, a sua bondade é sempre fiel. Me uno a ti, Jesus, não amado, em louvor. E para mim foi uma experiência assim, muito forte de me unir a Deus na cruz, na dor. E assim, e aí depois daquilo, passou tudo? Claro que não. Continuou tudo. Só que com mais sentido, com mais significado, porque com mais caminho beleza. Você vai passar. Entende? E para mim, essa foi a experiência. E aí, um tempo depois, a gente colocou ela na Via Sacra de Fortaleza. Foi a Teleusani que cantou. Muito bonita. Acho e depois... Acho que lembro. E depois o Davidson gravou, né? Existe um Louvor que só se dá na cruz. Álbum, no segundo álbum dele. Que por sinal, gente, eu vou amar dizer aqui que o Davidson não alcançou uma das notas e que ele teve que mudar a melodia. É mesmo? Qual era a parte? Qual é a parte? Porque o seu amor é mais alto que o céu e a sua bondade sempre fiel. Essa parte era diferente. A melodia que ele fez foi para baixo. A melodia original que a Leozane fazia era bem mais aguda. Ah, sim, que ele cantou a sua bondade, mas era sua bondade. E aí eu amei. Não, porque pelo amor de Deus, o cara tem uma voz absurda, uma extensão absurda, tudo. Aí de repente vê um limite, é uma coisa maravilhosa. Eu aplaudi no estúdio. Cheguei no Nirvana. Né? Tipo, ele não consegue. Vamos registrar esse momento dele. Não. Eu tava lembrando dessa coisa. O momento, essa analogia que você fez. O momento que Jesus estava na cruz é o momento que ele mais amava a humanidade e o Pai. É justamente o momento que mais o Pai o amava, que é aquilo que a gente falou antes. É proporcional à tua interação com Deus. Então, se você pensa na Trindade Santa desde toda a eternidade, é a interação do Pai e do Filho que gera o amor perfeito. Não é só o Pai que ama o Filho, o Filho é o amado que ama. Sim. E aí fica... Então, a gente... Também, o caminho que Jesus diz para a gente viver é proativo. Proativo. Sim. Existe um louvor que só se dá da cruz. E ali não é um momento que só você está sofrendo e nada... Você está sendo tão amado porque você precisa e permite e busca a Deus, né? E a gente sabe que no nosso egoísmo a gente busca mais a Deus no momento de mais dor. Mas Deus, sabendo disso, para ele, tudo bem, mas pelo menos você está buscando. E eu sou amor e quero te amar ao máximo, mas eu só posso ir até onde você abre e permite, e deseja, e pede, e quer, né? Então, é a dinâmica. A dinâmica sempre é essa. E esse exemplo que você colocou, ele aplica totalmente, por exemplo, essa questão da Trindade a nós. Porque Deus, o amor, ele quer me fazer santo. Isso. Ele quer me amar, ele quer me dar virtudes, ele quer... Só que só existe um caminho para ele fazer isso, é a minha liberdade. Ele não vai me violentar. Quem violenta a pessoa é o demônio. Deus não violenta ninguém. Sabe? O processo de Deus é um processo de conquista e de sedução. Por isso mesmo que se eu não aderir, se eu não escolher, se eu não entrar em movimento, em ação, ele não vai poder fazer nada. E ele não pode ser amado por você quando ele te obriga ou quando ele te faz uma lobotomia e você para de ser livre para escolher. Quando você perde a tua liberdade de escolha, você não ama mais. Só ama quem tem consciência e livremente escolhe. Né? É como um voto e o próprio casamento. Se houver qualquer tipo de coação, não é válido. Isso. Por quê? Porque tem que ser o homem livre inteiro fazendo escolha. Então, assim, da mesma forma, essa relação de amor minha com Deus e minha com a graça de Deus. Como eu estou rezando com Gálatas por causa da Via Sacra do ano que vem, é muito impressionante, é muito presente em Gálatas essa visão de que não é a lei, é a fé. Só que a fé que me leva a escolher, a fé que me leva à prática. Entende? E aí, voltando para a gente, e voltando para a questão da arte, eu percebo muitas vezes, principalmente nos mais jovens, uma crise nesse ponto. Por quê? Porque eles são artistas,
eles querem produzir arte, eles conheceram a Deus e eles querem manifestar a Deus, só que ao mesmo tempo ainda existe uma postura muitas vezes passiva de espera. Espera do tempo, espera da hora, espera das condições, espera disso, espera. Enquanto, na verdade, eles precisaram ter um movimento de simplicidade. De pegar aquilo que eles têm e colocar à disposição. Mas qual é a espera? Eu não entendi. Vou dar exemplos, tá? Tá. Nós temos hoje, na comunidade, que eu lembre agora, 60 novos artistas nas nossas missões. Entre aspas, oficiais que se propõem a ter uma carreira, o que é 60 novos artistas? São bandas, cantores, sejam da comunidade de aliança, da comunidade de vida ou da obra, mas que já estão começando a fazer alguma coisa de arte, de música, certo? Só que deve ter mais de 200 que tem essa vontade, que tem talento, por sinal, e eu conheço. É mesmo? Só que não tem iniciativa. E aí eles ficam esperando, sei lá, que o céu se abra. Que alguém reconheça e chame e dê tudo na mão, entende? E tal, né? Ou que Deus fale, meu filho. É o que eu já falei algumas vezes Ou aqui. que a comunidade fale, meu querido Pedro, a comunidade nem sabe que a pessoa existe. Como é que vai dar conta, gente? Como é que ela vai saber? Não é mágica, né? Tá entendendo? Não dá. Então, assim, para mim é muito interessante, quando eu olho para a questão artística, para entender que se eu não entro no movimento, a arte não acontece. E aí, entenda, o verbo não se encarna. Deus não pode fazer. Entende? E aí, por isso que eu falei essa questão do movimento da Trindade, do ser amado e do amar. As pessoas, elas ficam esperando ser amadas por Deus em sua arte, mas elas não entendem que elas vão ser amadas por Deus em sua arte no instante que elas escolherem amar a Deus em sua arte. Que é se colocar em movimento, em oferta. Entende? Porque o que é o artista? É um serviço. Eu presto um serviço ao outro. Isso. E se eu me entendo... Seja secular ou religioso, é um serviço que a pessoa presta. E se eu me entendo nessa dinâmica de prestar um serviço, eu não vou ficar esperando. Cair do céu, esperando sei lá o quê. Entende? Então, assim, e fora as fantasias. Eu entendo que quem está começando tem muitas fantasias. Entendo que faz parte deles essas fantasias. E as imaturidades emocionais e tal. Gente que participa de ministério porque quer elogio, quer atenção, quer carinho. Pois é. E esquece que é serviço e não... E assim, eu até entendo um menino novo que está chegando. Entende? Mais um também. Mas quando eu pego uma pessoa mais velha, que está aqui dentro há muitos anos e que ainda tem essa base de relacionamento, entende? Por quê? Porque, pelo amor de Deus, quantos anos tu tá aqui dentro? Que tu reza, que tu tem formação, entende? E tem coisa que vem de casa, vem da educação, e a pessoa está despreparada e ela começa a ter que aprender a viver num ambiente que ela supostamente se espera que ela já tivesse com esse básico, com essa formação básica de moral e de emocional. Então eu falei dessa coisa. Claro, todo mundo quer ser amado, porque a gente é programado para isso. A nossa natureza é essa. A gente precisa ser amado. E isso acaba se traduzindo das mais infinitas e diversas maneiras de querer atenção, de ter carência ou de querer ser afirmado naquilo que você faz. Então a gente confunde o que a gente é com aquilo que a gente faz. Se você pergunta quem é Pedro, aí eu digo, Pedro é um produtor musical? Eu não sou, mas o que eu faço para mim é tão importante que acaba chegando lá em cima, né? Na categoria. E é uma filosofia muito grande para a gente ficar aprofundando muito aqui, mas os mais jovens, a gente vê que tem essa latência maior de querer fazer para dizer eu sou, e eu quero que você me reconheça e me afirme, você é isso, né? Enquanto que ali, às vezes, acaba faltando um pouco do pastoreio, de quem coordena, ou de quem está há mais tempo, de ter essa sensibilidade de dizer, peraí, vou dar uma atençãozinha a mais para fulano,
E eu sou campeão disso, tá? Você sabe. Você, inclusive, uma vez falou, mas a culpa é tua. Eu nunca mais vou esquecer isso. Mas depois eu chego lá. Porque a gente tá ali focado no... Peraí, tá na hora de servir a Deus aqui. E a gente esquece, às vezes, um pouco de que aquela pessoa tá querendo servir a Deus, mas ela tá também numa outra fase. Que ela precisa de outras coisas. É como se fosse o jardim de infância dela. Precisa de mais atençãozinha, mais ser bem recebida. Sim. Né? E as expectativas dela depois vão se assentando e vai vendo que a rotina é mais prática do que aquilo tudo. E é importante entender que tem esses ritmos e que isso é normal. Porque eu não posso querer que uma pessoa que chegou ontem também já tenha a maturidade, a estrutura. Não vai ter. Tô falando, eu lembrava de mim. Quando eu era criança, eu via os artistas e eles tinham fãs. E eu dizia, meu Deus, como eles são amados. Então, assim, quando eu fui para Deus, quando eu comecei a fazer arte, a minha primeira ideia foi, ixi, eu vou ser muito amado. Só que, meu querido, a relação do artista com o seu fã é uma relação de mito. O fã, ele não está comigo na minha necessidade, ele não está comigo no meu vazio. Termina o evento, aleluia, com as 300 mil pessoas, eu vou para minha cama sozinho. Minha solidão é só minha. Minha pobreza é só minha. Ninguém dali vai se comprometer comigo de forma pessoal. Então, assim, ou eu descubro Deus e o lugar dele, entendo que o público não tem esse poder que eu achei que ele teria de me amar e de me fazer me sentir bem, como eu gostaria de me sentir, e que só Deus, na relação íntima e pessoal, vai poder preencher esse lugar. Isso. Só que isso, quem está falando com você é um Wilde Fábio com 40 anos, isso, exatamente, com 23 anos de comunidade de vida, isso. Entende? Que teve sua experiência com Deus a primeira aos 11 anos de idade. Isso. Então, tudo isso... E leva um tempo para você saber que não adianta alguém te dizer isso quando você tem 11, quando você tem 18. Não, é conceito. Não adianta dizer. É tipo, bababá. Aí você, amém. É tipo falar, Jesus te ama. Tá, eu quero experimentar isso. E aí você experimenta com vida, com caminho e com dor. E é outra coisa, porque, por exemplo, hoje eu colho o carinho que as pessoas têm por mim, o respeito, e admiro, mas ao mesmo tempo isso tem o seu lugar, porque eu sei que eu sou, entenda, eu sei que eu nem sou o mito que elas criaram sobre mim, ao mesmo tempo que eu sei que eu sou muito mais do que apenas o artista que criou aquela obra. Existe um todo em mim muito mais complexo, muito mais amplo, de alma, de vida interior, de amizade com Deus, de relacionamentos, de amigos, de valores, de comunidade, entende? Então, me entender como esse todo me dá até liberdade, porque, por exemplo, se alguém chega pra mim, outro dia eu saí com uma amiga, eu amo ela, e ela detona várias coisas de arte que eu faço. É mesmo? E eu gosto dela por isso. E eu ri tanto, porque na conversa, né? Quando eu ia conversando e eu ia ouvindo as críticas dela, e realmente ela tem um ponto de vista diferente do meu, entende? Ela é artista também, e a visão dela, o gosto dela é proporcionalmente contrário ao meu. Mas você não faz o que você quer na comunidade? Não, mas... Não é o teu gosto a música que você produz? Ou... Sim, não é, mas aí, queira ou não queira, tem uma marca. Não, tem a tua identidade ali, porém não é. Tipo, se você pudesse real... Sim, era outra coisa. Só que aí, pra mim era interessante ver as críticas porque eu me sinto muito livre. Entende? Eu não sou a minha obra. Exatamente. Entende? Existe uma mas leva obra... um tempo pra gente chegar aí. Leva, mas existe uma obra e existe eu. Então, assim, se você detona a obra, ok, é sua experiência e sua visão da obra, entende? Antigamente, eu me sentiria insultado, ferido, desrespeitado, entende? E é o que acontece muito no Ministério de Música. Hoje não, de coração, não mesmo, entende? É muito bom, essa fase é a melhor da vida. E ao mesmo tempo, eu sei o valor da minha obra. Por exemplo, independente da se opinião. eu te apresento algo meu, que tu goste ou que tu não goste,
eu sei do valor que aquilo tem, independente de você gostar ou de você não gostar. Eu sei de onde aquilo veio, eu sei a força de vida que está por trás daquilo, entende? Então, assim, porém, eu volto a dizer, isso é fruto de tempo e de um processo vivido. Não é nenhum mérito, é uma graça, é um presente de Deus, exato, né? Exato. Mas ao mesmo tempo você viver e chegar aí. Dá muita liberdade interior. Ai, como é bom. Não, exatamente. Eu tenho chegado nesse ponto também, né? De não me desesperar com a aprovação. E, ao mesmo tempo, continuar fazendo e querendo fazer o melhor possível, né? Mas abrir conceitos e a gente chega numa fase que a pessoa diz... Não era isso. Acho que você não está fazendo bem. E a gente tem a maturidade de não... Revidar na hora para se defender é fruto unicamente de ego. E não de raciocínio, ou de inteligência, ou de maturidade, ou de sabedoria. Ninguém revida com um tapa aquilo que originalmente nem era um tapa. Era um toque. Te dá um toque. Por exemplo, Ministério de Música, e aí volta aquela coisa. Eu preciso de habilidade, graças a Deus eu tenho adquirido, mas quantas vezes não tive de abordar. Não adianta você só entregar a mensagem. Você tem que saber como dizer, né? Acontece que no dia a dia, se eu digo, no meio de uma execução musical, no meio de uma missa ou de alguma coisa, num show, cuidado que está desafinado, ou está tocando errado, ou essa nota não é assim, quantas pessoas se ofendem? Porque o que ela ouve é, eu não gosto de você. Sim. Nunca na minha vida eu quis dizer, eu não gosto de você. Porque para ela o que ela faz é o que ela é. Principalmente arte, que é tão íntima. Eu acho que cantar ainda é mais íntimo que tocar, mas é quase igual. Porque o que ela está fazendo, ela está dizendo, isso é o que eu mais gosto, e isso é o que eu mais sou. Eu estou me expressando, e aí eu estou me expressando e alguém diz, não é esse jeito que você... Só que o que a pessoa está dizendo é uma coisa, e que ela está ouvindo é isso, eu não gosto do jeito que você se expressa, então eu não gosto do jeito que você é. E graças a Deus a gente chegou a esse ponto, porque eu preciso dizer para ministros de música, que não são nem do Shalom e os que são também. Uma coisa não é a outra. Sim. A melhor coisa é a gente aprender isso desde cedo. As minhas primeiras professoras de piano, eu tinha uma que eu até fiquei meio chateado, mas ela batia na minha mão. Mas foi ela que, até hoje, ela me deu um presente que até hoje eu carrego dentro de mim. Eu tenho um metrônomo na minha cabeça que é praticamente infalível. De perceber se a coisa está ficando mais devagar ou mais rápida na execução com outros músicos e tal. E isso foi um presente, isso não é mérito meu. É alguém que se preocupou em me ensinar metrônomo, me ensinar a tocar sem olhar e me ensinar a sincar uma coisa com a outra. É lógico que tem muita gente melhor por aí, mas estou dizendo uma coisa boa que eu ganhei. E a pessoa que está no Ministério de Música, eu, de minha parte, que me disponho a abraçar a missão de ajudar os outros, porque Deus me chama a fazer isso, e eu não sou coordenador de nada. Eu preciso lembrar, são voluntários, estão ali de favor, estão ali porque estão correspondendo a uma coisa que Deus pôs no coração delas, e quase nunca são profissionais de música, quase nunca estudaram música em aspecto nenhum, e muitos são super talentosos, e outros não são tanto, mas o importante ali é que elas estão ali para servir a Deus. Só que, ao mesmo tempo, o emocional, o educacional, elas precisam entender que também tem que ter abertura de ouvir, de aprender e de modificar, né? E, ao mesmo tempo, Pedro, a gente tem que educar o nosso povo que é natural aprender. É natural corrigir. Não entende? Isso contra não a pessoa. E assim, é natural. Para mim, a escola que eu tive nisso foi na Companhia de Artes. Por quê? Porque na Companhia de Artes a gente sempre fazia avaliação. Avaliava tudo. E era impressionante o desafio que era para alguns serem avaliados. Só que, entenda, é uma avaliação mecânica. Tu tinha que chegar nessa nota e tu não chegou. O tempo é esse e tu tá dando esse. Tem nada a ver com a pessoa em si. Entendeu? São coisas mecânicas. Então, assim,
eu entendo toda essa questão do voluntariado e da oferta de vida, e que muitos não são profissionais, porém a gente não pode se compreender assim. A gente precisa se compreender como eu preciso dar o melhor para Deus. E se eu tenho alguém que pode favorecer e pode me ajudar a melhorar, eu quero melhorar. Quando eu cheguei na Secretaria de Artes, eu não sabia que não se tinha um hábito de fazer avaliações assim. E eu lembro de um dos primeiros shows do Missionário no Aleluia com o Padre Cristiano. E eu desci do palco com o Padre Cristiano, já dando para ele todo o feedback do show. Aí deve ter ficado assim um pouco... Não, ele virou assim, ele ficou assim, ele disse assim, pode ser depois? Você pode falar depois que eu ainda tô... Vamos amanhã falar sobre isso. Né? Mas para mim aquilo era muito natural, entende? A Sueli Façanha também, eu lembro a primeira vez que eu sentei com a Sueli para dar um feedback para ela, feedback mesmo, sobre como as pessoas veem o trabalho dela, a missão dela, a forma que ela se relaciona com o público e tudo. Eu lembro que ela olhava para mim e ela dizia assim, Wilde, ninguém nunca fez isso. Entende? Então, assim, são práticas que a gente foi colocando. E que eu percebo, Pedro, que, por exemplo, o Sudeste, nesse sentido, falando da experiência na companhia, sim, as pessoas que eram do Sul, Sudeste, elas tinham mais facilidade de serem avaliadas. E as pessoas que eram do Norte e Nordeste, era quem normalmente levava a coisa para o lado mais afetivo. E por que você acha que é isso? Que eu experimentei isso quando me mudei para Fortaleza. Eu acredito, Pedro, que pode fazer parte dessa realidade afetiva do nordestino, que o nordestino é afeto, é família, é aqui. E pode fazer parte também, porque também no Sul é onde se desenvolveu mais a questão profissional, mecânica, industrial. Então, queira ou não queira, eu acredito que as pessoas estão mais acostumadas a esse tipo de abordagem, entendeu? De correção de processos. Não, e eu acho também... E também acho que existe um pouco também de baixa estima também. Também tem isso. Não, também tem isso total. Já passei numa situação aqui que a pessoa começou a se defender. Não, porque no Nordeste, gente, eu não estou falando absolutamente nada de Sudeste e Nordeste. Mas tem essa coisa, né, do se defender. Mas eu também percebo, porque já estou aqui há algum tempo, que o ritmo de falar para o carioca, até mais do que o paulista. O paulista, o cantar do paulista é um pouco mais cuidadoso. Não sei o que, mano. Aí fica um pouco mais carinhoso. E o carioca se utiliza entre aspas, rispidez, não é rispidez, mas assim, de uma coisa mais rápida, na intenção de subconscientemente dizer para você, olha, eu tô falando desse jeito com você porque eu te dou abertura, te dou intimidade para que você não tenha pomposidades comigo. Pode ser franco, pode ficar à vontade. Eu gosto de você. Goste de mim também. Mas isso tudo está implícito no jeito do carioca falar, que é... Não, meu irmão, tranquilo, não sei o que... E quando a pessoa não entende a intenção, acha que é grosseria. E quantas vezes eu ouvi, carioca é marrento, carioca é isso e é aquilo, né? E tem a ver com a cultura, porque são choques culturais, mas eu acredito que povo nenhum no planeta tenha uma pré-intenção de ser grosseiro com o outro. Sim. Só em momentos específicos, claro, óbvio, mas claro. assim, num relacionamento normal, quem não tenha motivo, ali tá mais o choque cultural. E talvez passe por isso, né? Na hora de receber crítica e tal. Uma última coisa para te perguntar, que a gente passou por isso tudo aqui, e eu não costumo ficar usando tópico não, mas naturalmente, tudo que eu lembrei, que eu queria falar contigo, a gente falou, porque faz parte da nossa história, né? E uma coisa que eu achei muito legal uma vez você falando, tem tanta coisa, cara, a gente vai ter que fazer isso aqui mais vezes, mas uma das coisas que eu estava me preparando para lembrar contigo foi, uma vez você falou num desses, não sei se você estava falando para o missionário ou se a gente estava em algum retiro, alguma coisa que você estava pregando, mas você falou assim, de repente, se tivesse eu, Eva e Nicó fazendo backing, ia ser muito mais ungido, ou ia ter muito mais emoção do que se fosse aquela coisa técnica e lisa. E aí, a pergunta é, o que é que você pode
em palavras, definir a diferença entre unção e técnica e beleza. Você saberia dizer? Porque é uma coisa que gera tanta confusão nas pessoas, né? Tá. Primeiro, técnica é a mecânica necessária para você chegar num resultado. Uhum. Então, para mim, técnica é isso. A técnica, ela não é moral, ela é amoral, porque eu posso usar ela para levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. Não é moral nem imoral, ela não tem função na moralidade. Exatamente, ela é quando eu digo amoral é nesse sentido, não tem amoral, não tem. E então, para mim, isso é a técnica. Para mim, a beleza é um termo complexo de ser usado nos dias de hoje, porque existe uma confusão sobre o que é beleza, entende? Se eu for compreender a beleza no sentido autêntico da beleza, como eu entendo do que é beleza, eu lhe digo que ela tem que ser algo que é belo, esteticamente falando, bom e verdadeiro. Se não for essas três coisas, ela não é beleza. Essa é a minha compreensão de beleza. Se nós falarmos de beleza apenas como superficialmente falando, nós estamos falando apenas plástica, né? De plástica, de estética, só disso. Unção, para mim, Pedro, é a ação carismática de Deus através da arte. Então, quando eu digo que algo precisa ser feito com unção, eu estou querendo dizer que aquilo não pode ser apenas mecânica, a técnica perfeita, não pode ser apenas esteticamente bonito, tem que ser carregado de uma ação carismática de Deus. E essa ação carismática de Deus, ela não é só emoção. Ela é também emoção, mas ela não é só emoção. Porque quando, nesse exemplo que você falou, que eu usei do Nicodemos, da Eva e meu, eu estava ali mencionando, por exemplo, a unção vem, não é da execução. A unção, ela vem da minha história, da minha vida, de quem eu sou. Então, são três pessoas que têm, no caso é a mecânica que eu estava colocando, que são três pessoas que são consagradas a Deus, que têm uma vivência, um tempo de caminhada, que têm uma vida de oração e que por isso mesmo podem, como é que eu posso dizer, ser canais ou se abrir ou estar mais atenta a isso. Porque eu lembro também que a crítica na época que eu falei isso era também a essa supervalorização da mecânica, da técnica, sem me preocupar em estar rezando. E fica vazio, né? Total. E aí entenda, musicalmente eu posso ser o back vocal da Mariah. Porém, tem vida por trás disso, tem sangue ofertado, tem sacrifício, tem intimidade com a palavra de Deus, tem profundidade, entende? Que é o que vai dar o espaço da unção. E é um mistério, mas realmente se traduz, né? Sim. Por exemplo, a Laurinha é unânime. A gente sentir, perceber. Sim. Né? E não é uma emoção, e não é só uma beleza emocional, mas é você perceber que existe a verdade. E daquilo que você falou que é beleza, eu diria que a primeira sempre será a verdade, que pode nos parecer, às vezes, feia, às vezes. Por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que diz que Jesus não tinha um aspecto atraente. Sim. Mas ele atraía pela verdade, por quem ele é, né? Filho de Deus. E eu fico pensando nessa imagem. De repente, Jesus estava surrado pelo calor, pelo chão de terra, pelas caminhadas e pela vida, né? Uhum. Pouca comida, muitas horas de serviço. Então talvez ele tivesse muito surrado e tal, mas sim, ele atraía e ele conquistava, né? A passagem é exatamente, Pedro, falando dele crucificado, que não tinha mais nem aparência humana, desses que a gente quer desviar o olhar, entendeu? Então, assim, é realmente uma imagem de alguém deplorável. Esteticamente não é bonito aos olhos. Mas a verdade é bela independente
da estética. Sim. E talvez, eu diria mais, quase sempre é quando não tem uma estética para atrapalhar. Então, e na música, e eu digo na música mesmo não religiosa, você vê, artisticamente falando, quando aquele artista tá sendo verdadeiro com aquilo que ele está fazendo. Então, é mecânica não só... Tem espiritualidade na coisa? Eu não sei se um Ed Sheeran tem uma espiritualidade para fazer a música que ele faz, mas você sente que aquilo não é só técnica. Sim. Que aquilo tem verdade de quem ele é e do aquilo que ele ama. E se você une isso, você consegue chegar nessa... É quase uma utopia, porque é tão raro, e é o que eu que trabalho com produção musical, o que a gente primeiro deseja do artista é que a música fale a verdade sobre quem aquela pessoa é, para que ele não fique fazendo apenas uma coisa comercial de palco, de streaming, de internet. Seja verdade. E às vezes a gente acha mais a verdade quando a gente tira do caminho as poluições, os elementos, né? E se você consegue esse aspecto e junta com o desejo e o amor, o desejo de se unir a Deus, aí a unção é aquele movimento que a gente falou, pai e filho que se ama de volta. Aí o amor nasce, o Espírito Santo é o fruto desse amor. Então, eu acho difícil, e por isso que eu perguntei a você, definir como é que se diz em palavras o que é unção, mas é... É interessante isso que falou do Ed Sheeran, porque o Papa João Paulo II, na carta aos artistas, ele vai dizer que o artista, mesmo que ele não seja um artista cristão, ele acaba vislumbrando, ele acaba tocando em Deus por intuição e expressando isso através de sua obra. Irineu de Lyon também vai falar sobre as sementes de verdade que se encontram. E aí eu acredito que o artista, ele acaba muitas vezes, mesmo sem ele ser o artista cristão, ele acaba pelo anseio dele de verdade, de Deus, ele acaba tocando em algo que nem ele sabe definir. E oferecendo isso às pessoas. E eu acho que isso acontece com muitos que a pessoa nem sabe. Para ela é aquela experiência, aquela viagem, ela dá o nome que ele quiser. Mas no final das contas se expressou bondade, verdade e beleza. Com certeza ele tocou, ele teve uma experiência com Deus, ele rezou. Uma vez eu vi o Moisés perguntando para ele sobre beleza na arte, lá na diaconia. Aí filmaram e tal, ele deu uma breve palavra sobre isso. E, diga-se de passagem, o Moisés é muito profundo, sem querer. Quando ele fala, já muda a tua vida, né? É impressionante, cara. Mas assim, aí ele tocou brevemente sobre São Francisco, aquela busca de São Francisco constante de quem sois vós e quem sou eu. E em outros momentos, eu não sei dizer com as palavras dele, mas que São Francisco dizia, vós sois a beleza, para Jesus, né? E ele também explicou um pouco a mecânica do que é a arte, do que é a música, qual é a função dela. E a função é o êxtase. E quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa em algo fútil, né? Como se fosse... Até tem o nome de uma droga chamada êxtase. Então a gente meio que confunde as coisas, achando que é apenas uma euforia química que pode ser gerada por qualquer tipo de estímulo. Mas, nas palavras dele, mais ou menos, ele dizia, o êxtase é o movimento que parte de nós para algo que é mais, que está acima. E o algo ou alguém que está acima, que é mais, é Deus. E não tem outro, não tem nenhuma outra opção. Sim. Mais ou acima. Sim. Então o artista, sabendo ou não o que está fazendo, querendo ou não, toda vez que ele cria ou participa da criação de Deus, mas ele cria algo que gera o êxtase, ele querendo ou não está levando aquela pessoa para Deus, e aquela pessoa querendo ou não também ela está sendo levada a Deus. Mas a gente estava falando um pouco sobre um ponto que eu me repito
algumas vezes quando eu abordo esse assunto, que é a importância do preparo técnico e também quando a gente faz a arte com um teor de evangelização, a gente está tratando de algo que tem uma exigência, um peso de eternidade, então a gente não vai abrir mão da vivência da espiritualidade. Não é de um conceito teórico do que é Deus e do que é o amor de Deus, mas um fruto, um testemunho daquilo que você experimentou e experimenta e continua experimentando. Então tem que ter vivência espiritual. Mas o meu discurso é, quando eu falo da técnica, do preparo, da profissionalização, não é em despeito ou descartando a parte espiritual. E aí, só estou tentando resumir o que a gente estava falando, mas fala aí um pouco. E também, como a gente estava conversando, Pedro, eu acredito que a compreensão que essas duas realidades elas se completam. Porque não adianta eu ter toda a compreensão da espiritualidade e eu não saber executar a minha função. E a função ela é mecânica, ela é técnica. Eu tenho que afinar, eu tenho que tocar no ritmo, eu tenho que saber as harmonias, eu tenho que saber as melodias, eu tenho que saber a dança, eu tenho que saber a coreografia, eu tenho que saber as marcas, eu tenho que fazer o figurino. Então, assim, tudo isso é mecânica. Então, as duas coisas elas se completam. Elas não são uma... por exemplo, uma pessoa super ungida for cantar uma ação de graça toda desafinada, eu acho que... exatamente o que você falou, que eu tava completando na hora que eu me toquei que parou, que foi... eu tô todo coerente, eu tenho vida de oração, eu isso, eu aquilo, eu vou à missa, eu me confesso, eu rezo todo dia, eu rezo o texto, isso aqui. Mas aquilo que ela se propõe a fazer, que é o serviço através da arte, a evangelização, falar de Deus e trazer pessoas para experimentar de Deus, exige um preparo. Assim como o preparo espiritual, existe o preparo corporal, cerebral. Sim. E tem que parar da ideia de que essas duas coisas se brigam ou apontam para lados diferentes, duelam. Não, é uma coisa só. Do mesmo jeito que eu sou alma e sou carne, sou cérebro e sou... só, uma pessoa só, inteira. Entende? E Deus vai se encarnar através desse homem inteiro. E por ele passa tudo isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero que fique um pouquinho mais para a gente fazer outras vezes. E quero agradecer porque foi tão bom. Depois, quando a gente for rever isso, você vai ver. Já tem tanta coisa boa aí. Não, eu que agradeço. Para mim foi muito bom estar aqui. Muito bom lembrar tanta coisa. Muito bom também... E é só um pedacinho, né? De tanta coisa que a gente já... Sim. E eu também acho que a gente precisa voltar mesmo. Tem coisa ainda aí. Eu tô pensando em fazer você e Edilson, que também é um cara que gosta de falar bastante sobre esses conceitos, né? Bora. Mas assim, eu já fiz uma vez com o Edilson, agora estou tentando reunir para fazer trios. Mas obrigado por ser meu amigo, cara. Eu acho que você, nessa história que a gente tem, que já tem uns 12, 13 anos, é pouca coisa se a gente for pensar, mas é tanta coisa que a gente viveu e você me ajudou e me ensinou tanto que eu tenho muita gratidão, muito carinho por tudo que a gente viveu e por você. Amém. Valeu, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço, valeu.